do SBT. Eu sou Felipe Malta e o SBT Brasília está no ar. Homem é flagrado agredindo uma mulher depois de uma discussão por causa de um cachorro que estava sem focinheira. Márcio Fontinelli. Oi, Malta, boa tarde para você. Exatamente isso. A Gisele foi agredida quando passeava com o cachorrinho dela. O cachorrinho dela foi atacado, ela foi alertar o dono com relação ao fato do outro cachorro estar sem focinheira e sem coleira. E aí acabou tendo toda essa confusão que a gente mostrou no vídeo. E a gente volta com mais informações já já. Quiosque pega fogo no setor de Autarquia Sul. Chamas se espalharam rápido e destruíram um forro de PVC, a geladeira, mesas, cadeiras de plástico. Já já você vai conhecer todos os detalhes da história da pessoa que cuida desse quiosque e está pedindo a nossa ajuda. Polícia divulga imagens de 2 bandidos que teriam assaltado um ônibus que ia para São Sebastião. Álvaro Couto. Boa tarde, Malta. Boa tarde a todos. Esses 2 homens estavam em situação de rua e entraram nesse ônibus como se fossem passageiros. Quando o ônibus passava pela ponte JK com destino a São Sebastião, um deles saca a arma e anuncia o assalto. A dupla foi presa nesse sábado e já já nós trazemos mais detalhes. Obrigado, Álvaro. Mulher ameaça jogar o próprio filho de apenas 3 anos de idade da janela de um prédio em Vicente Pires. Ela estava discutindo por telefone com o ex-companheiro quando começou a ameaçar que jogaria a criança do 6º andar para se vingar dele. A gente viu uma história parecida esses dias, é coisa muito triste, né? E mais, onça pintada é flagrada correndo ao lado de um carro na região do Padef, em São Sebastião. As imagens são impressionantes. Daniela Brito. Oi, Malta. Pois é, imagina só você ali andando tranquilamente e do nada aparece uma onça pintada no meio do seu caminho, né? E aí, obviamente, é uma surpresa grande e muitas pessoas não sabem como lidar com isso. E é por isso que eu tô aqui hoje no batalhão especializado da Polícia Ambiental, justamente para passar as orientações aí para o público de casa sobre o que fazer diante dessas situações. Tanto para você não machucar, não assustar o animal, quanto também para você não ser machucado. Tudo isso, daqui a pouquinho eu te espero. Obrigado, Daniela. Até já. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso jornal já começou. Olha, a gente vai começar a edição de hoje com a imagem que está rodando o país. A gente quer entender o que aconteceu, porque um homem foi flagrado agredindo uma mulher depois de uma discussão lá no Sudoeste. O motivo da briga teria sido um cachorro que estava sem focinheira. Peraí, esse homem que vai chegando perto dela, parece que ela que está com o celular, outra pessoa está filmando de outro ângulo. Meu Deus, ele foi com a mão na cara dela mesmo e ela revidou ali com alguns tapas no... Confusão no meio da rua. Gente, mas precisa disso? Por que esse homem foi na direção dessa mulher para agredi-la? Que é isso? Ela cai no chão, depois ele entra no carro, ela tá tentando ali entrar no carro dele, quer dizer, não vai deixar barato. Márcio Fontinelli tá com essa moça que apanhou aí nessa confusão e tem os detalhes pra gente dessa história. Violência, bom, injustificável, porque nada justifica sair no tapa desse jeito, ainda mais uma questão como essa. Márcio, é com você, boa tarde. Exatamente, Malta. Ao meu lado está a Gisele, que foi a vítima dessa agressão. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. Ela passeava com o cachorrinho dela, o Bolt, que está bem aqui pertinho da gente, quando o cachorro do Cledmilson veio para cima, começou a latir, só que ele estava sem focinheira e também sem a coleira. E aí ela questionou esse fato e começou toda a confusão. Gisele, conta pra gente exatamente o que aconteceu naquela hora. Bem, eu estava vindo com o Bolt, né? E um pouco antes eu parei e visualizei que a pessoa estava almoçando no restaurante que fica ao lado do pet shop onde eu tinha que ir. E eu já imaginei que poderia acontecer alguma coisa porque o cachorro dele é um cachorro bastante agressivo. Então eu puxei mais a guia do Bolt, segurei firme, né, para o caso de acontecer alguma coisa. E foi o que aconteceu. Quando passamos, o cachorro dele avançou para atacar o Bolt. Aí eu levantei o Bolt para ele não ter acesso a ele, né, não atacar mais ele. E aí ele subiu em mim para tentar escalar e alcançar o Bolt, me arranhou, me mordeu. E aí eu me afastei um pouco
e disse pro senhor, pro dono do cachorro, o senhor sabia que existe uma lei distrital que proíbe em lugares onde tem circulação de pessoas andar com cachorros que sejam agressivos, sem focinheira, sem guia, sem coleira? Aí ele disse, você é louca, tô nem aí, não ligo, vai-te embora. Enfim, foi grosseiro comigo. Aí eu disse, eu sou advogada, eu sei do que eu estou falando. Eu também sou advogado e sou membro de uma comissão de ética da OAB. Aí eu disse, que bom, então liga para o conselho da OAB para vir aqui resolver isso. Aí ele disse, liga você, não vou fazer nada não. Aí então eu disse a ele que ia chamar a polícia, me dirigi, vim um pouquinho mais para longe e liguei para a polícia demorou a vir. Então eu liguei novamente, expliquei que talvez ele se evadisse do local e foi o que aconteceu. Ele terminou de almoçar, como a polícia estava demorando, entrou no carro dele, colocou o cachorro dele e foi o que aconteceu. Mas tudo que eu queria é ter feito o que eu sempre fazia, que é de costume. Passear com o meu cachorro, passar no pet shop, comprar alguma coisinha para ele, deixar ele para tomar um banho, mas está cada vez mais difícil. Não só para mim, qualquer cidadão aí ser vítima de pessoas que infelizmente têm algum tipo de desequilíbrio emocional. Gisele, na hora que ele estava saindo com o carro, você se posicionou para tirar uma foto da placa, é isso que você iria representar depois? Sim, eu tirei a foto da placa porque, embora eu saiba que ele mora nas Redondezas, como ele se identificou como advogado e foi hostil com uma colega advogada e disse que não daria em nada porque ele era um membro de uma comissão de ética da OAB. Então eu, para identificar ele, fui lá e tirei uma foto da placa dele. Aí ele acelerou para tentar me atropelar. Aí eu saí para o lado. Aí como ele não conseguiu me atropelar, ele saiu do carro, me desferiu um murro. Aí meu celular, eu perdi a noção. Ele pegou meu celular e escondeu. Na hora que ele saiu do carro, a senhora chegou a falar alguma coisa com ele? Só para ele devolver o meu... Não, eu perguntei sim, tá na filmagem. Você vai me bater? Quando ele vem, você vai me bater? E foi o que ele fez. Me bateu e depois nas filmagens é possível ver que quando ele toma o meu celular, que eu fico gritando, devolve meu celular, devolve meu celular. Como ele pretendia ir embora, eu abri a porta do carro dele e tirei o cachorro dele para impedir que ele fosse embora. E talvez eu tenha feito a coisa mais certa, porque foi a hora que a polícia chegou e autuou ele em flagrante. Na hora que a polícia chegou, ele chegou a comentar alguma coisa com a senhora? Ou ele falou alguma coisa para os policiais para tentar justificar essa agressão? Sinceramente, eu não me recordo disso. Eu estava muito abalada. Quem estava aqui pode ver e as imagens pode provar. Eu fiquei desesperada. Eu estava com uma roupa que, como estava chovendo, estava transparente. Eu fui exposta, meu corpo foi exposto. Eu fiquei me sentindo muito humilhada. Fiquei olhando de joelho para baixo dos carros. E é isso. Não ouvi o que ele falou para os policiais. A única coisa que eu pedi para os policiais foi, por favor, revista o carro dele, revista, ele tá com meu celular, mas foi isso. Depois ele foi conduzido para a polícia e eu fui também para prestar o meu depoimento. E na delegacia, a senhora chegou a ter algum outro contato com ele também? Em algum outro momento ele falou alguma coisa, chegou a pedir desculpa, por exemplo? Ele comentou com terceiros que era para alguém, um amigo dele, policial civil, conversar com um amigo nosso em comum, para eu não representar ele, para eu esquecer isso, perdoar ele. Quem agride quer que esqueça, né? Agora quem apanha nunca esquece. A Gisele bastante emocionada.
Gisele, como é que, com relação a isso tudo, como é que você vê toda essa questão, né? Uma questão que aparentemente seria tranquila de resolver e se tornou tudo isso. Primeiro lugar como mulher, segundo lugar como advogada, como é que você vê toda essa questão? Eu vou me colocar primeiro como mãe. Eu não queria que o meu filho visse o que aconteceu. Eu acho que isso é o que mais tem mexido comigo. E como mulher advogada, eu sempre estive do lado da advogada que defende mulheres vítimas de violência. E quando eu me vi ali caída, sendo humilhada e exposta àquela violência desnecessária para uma pessoa desequilibrada, eu realmente senti uma dor que eu não consigo nem mensurar para vocês. E se eu conseguisse, talvez essa dor ainda não tenha nem nome. Gisele bastante emocionada. Ao meu lado aqui também, Malta, o advogado da Gisele, doutor Daniel. Doutor, as investigações vão partir do princípio de lesão corporal, também omissão de cautela com relação ao cachorro, né, que estava sem focinheiro e também sem coleira. E o senhor também quer fazer uma representação contra ele, não é isso? Sim, nós iremos, na medida da lei, buscar tudo o que for de direito em relação ao que o Estado rege nas relações, nas obrigações como indivíduo e também nas reparações da nossa cliente, doutora Gisele. Com relação ao fato dele ter sido liberado depois, o senhor disse que, na visão do senhor, não seria o melhor procedimento para aquele momento, não é isso? Como defesa, nós entendemos que há materialidade suficiente para que, além do flagrante, também fosse decretada a prisão no momento, né? Mas o poder é discricionário do delegado, nós respeitamos, contudo, nós entraremos juntamente ao Ministério Público requerendo a prisão imediata dele, porque não há condições de que pessoas ainda utilizem o dispositivo violência, a agressão para a solução de conflitos. Nós temos um normativo jurídico, um quadro, um arcabouço que nos permite a solução de qualquer hipótese que nós tenhamos nas nossas relações diárias. E a agressão ela é inadmissível. Nós buscaremos até o fim para que isso seja corrigido e isso deve ser uma bandeira da sociedade civil organizada. Doutor, a gente vai conversar agora com o Felipe Malta, ele está no estúdio, ele tem uma pergunta para fazer para a gente. Felipe, a Gisele estava aqui conosco, ela se ausentou um pouco porque ela se emocionou muito, como você viu, e ela precisou ser um pouquinho parada aqui, então neste momento eu estou só com o advogado dela, tá bom? Pode fazer sua pergunta. Quando ela estiver disponível e puder conversar conosco outra vez, Márcio, a gente está aqui à disposição. Mas o advogado que a representa pode nos explicar e até você que acompanhou o relato aí de perto. Então, na verdade, esse homem, não se preocupe não, acontece isso mesmo. O homem que vai em direção a Gisele para poder bater nela, ele simplesmente sai do carro, vai na direção dessa moça. O desentendimento entre eles havia começado por causa da ausência de focinheira no cachorro dele, que ela alega que era um bicho agressivo, mas em algum momento ele parte para a agressão. O primeiro tapa, a primeira agressão é dele, mesmo diante dela ter olhado para ele e dito, o senhor vai me agredir, ele não se constrange de estar batendo numa mulher. É isso que aconteceu. Exatamente, Malta. E não só a questão dela ser uma mulher, né? Também o fato dele estar sendo filmado por várias pessoas, haviam várias testemunhas e nem isso inibiu ele, né, doutor, de praticar o ato. Nós temos preocupação com esse comportamento. Ao longo do dia nós recebemos nos nossos canais de comunicação, nossas redes sociais, denúncias de outras pessoas em relação à conduta de violência, agressão, violência verbal, violência física, desordem por parte do agressor. Nós percebemos, então, um certo padrão de conduta. Nós, claro que dentro de uma linha de hipótese, nós ficamos pensando aonde teria sido o desfecho se por acaso esse ocorrido tivesse sido em um outro horário, em um outro dia, com uma quantidade menor de pessoas, ou de repente numa praça de convívio comum em que estivessem só ambos, qual teria sido o desfecho? Para registro, está nos autos do flagrante, ele foi apreendido 2 canivetes, 2 armas brancas com ele. E nós queremos entender o porquê que um cidadão dentro de uma cidade, dentro do que nós conhecemos da realidade de Brasil, Brasília, uma cidade segura, tranquila, num bairro de uma classe média, um ambiente seguro, qual o motivo do cidadão andar com 2 armas brancas e
E ainda mais somado à conduta que nós já percebemos um padrão de conduta violenta e agressiva. Nós agradecemos a vida da Gisele e que as pessoas que estavam aqui, de uma forma do que foi possível, tentaram coibir aquela brutalidade que estava ocorrendo. Agradecemos a PMDF pelo pronto envio da viatura e assumiu então ali a ocorrência, tomando as diligências devidas, mas nós ficamos preocupados por uma questão de detalhe, por uma questão de minuto, o desfecho teria sido outro. Doutor, o senhor é advogado e o rapaz que praticou a agressão também é advogado. Nessa questão profissional, como é que o senhor vê todo esse fato, toda essa confusão? É inadmissível. Inadmissível como cidadão, como homem e como colega advogado. Já acionamos a Comissão da Mulher Advogada, já acionamos a Comissão de Ética, já estamos coletando todas as informações e materiais necessários para apresentar a denúncia ao TED, onde a equipe diretiva da OABDF já prontamente já respondeu e todos já estão cientes do ocorrido, além dos noticiosos que espalharam bastante notícia, e isso é uma luta institucional. A OBDF ela tem uma pauta de combate, mas um combate galhardo, corajoso para repelir, combater e encerrar de vez com o dispositivo violência, ainda mais um dispositivo violência contra mulheres. Nós temos que erradicar isso da nossa sociedade. Malta, a gente está ao vivo aqui e eu vou pedir para o doutor Daniel ver se ele consegue puxar a Gisele rapidinho para ver se ela consegue dar uma última palavrinha para a gente antes da gente encerrar. Enquanto ele vai convidar a Gisele só para a gente fazer esse encerramento rapidinho, no depoimento dela, que a gente verificou agora há pouco, que a gente escutou agora há pouco, ela tinha falado que a Polícia Militar chegou e ela pediu para revistar o carro. Né? E nessa revista, a Polícia Militar localizou 2 canivetes. Gisele voltou aqui com a gente. Obrigado, Gisele. Malta, pode fazer sua pergunta para ela. Ô, Márcio, se você puder, por gentileza, enquanto a gente acompanha aqui as imagens na tela, eu queria te pedir a gentileza de pegar o seu ponto e colocar no ouvido da Gisele para que eu possa também ter contato aqui com ela. Eu sei que você vai fazer isso aí rapidinho, porque é uma situação tão extrema, gente, de uma gravidade tão séria, é inimaginável que um diálogo por causa de focinheira de cachorro termine dessa maneira. Né? Em algum momento, a Gisele entendeu que o dono do outro cachorro estava agindo de forma errada porque não tinha focinheira no cachorro dele. E ela começa a registrar a placa do carro. Que mal há nisso? Nada. Porque ela achou que ele estava errado e ela queria colher ali as provas da conduta inadequada que ele estava tendo. A reação dele, Gisele, foi sair do carro imediatamente e partir para cima de você. Quando a gente vê as imagens aqui na tela, eu e o público estamos impressionados. Você, mulher, foi agredida covardemente e você acabou de falar. Eu não imaginei que, como mãe, teria que viver a situação do meu filho testemunhar a mãe dele ser desrespeitada dessa maneira. Como eu disse, eu acho que para as mulheres a profissão é importante, muitas coisas são importantes, mas a forma como os nossos filhos nos veem, a admiração que o meu filho tem por mim, perdão, e também na minha vida profissional, as minhas amigas também, como elas me veem como uma mulher forte, uma mulher que não aceita nenhum tipo de agressão, seja mulher, seja homem, seja criança. Mas como advogada, militante, na busca da proteção das mulheres vítimas de qualquer tipo de violência, eu não compactuo. Já ajudei muitas mulheres e naquele momento que aquele cara fez o que fez e eu fiquei jogada ali no chão, eu fiquei muito perplexa e pensando no que estava acontecendo comigo. Eu não estava acreditando que eu estava do outro lado, que eu era a vítima naquele momento. E eu tive um comportamento de vítima. É engraçado, mas eu tive um comportamento de vítima. Engraçado não, né? Se não fosse trágico, né? Mas eu tive um comportamento de vítima porque eu fiquei desesperada. Procurando meu celular. Eu fiquei desesperada, eu não sabia o que fazer, eu fiquei atônita. É isso. Não tenho
não tenho palavras para descrever a minha perplexidade. Malta. Eu queria te dizer, Gisele, que a única razão pela qual nós estamos abrindo o microfone é em solidariedade a você e para que esse caso seja devidamente denunciado e punido. Isso é inaceitável. Nós estamos vivendo tantos problemas hoje no Brasil que esse deveria ser uma página virada. Pessoas que por discussões absolutamente banais se sentem na autoridade de partir para cima violentamente contra uma mulher, mãe de família, honrada, na frente de qualquer pessoa. O seu advogado acabou de dizer algo que nos preocupa muito. A gente fica imaginando de que forma essa história poderia ter terminado se não fosse luz do dia, se não fosse uma região movimentada, se não houvesse gente por perto. Se este senhor se sentiu autorizado a te agredir dessa maneira, mesmo você estando sendo observada por tanta gente, é de se perguntar o que ele poderia ter feito se vocês tivessem se encontrado numa situação, né, mais isolada, com menos gente em volta, você estaria ainda mais indefesa do que esteve. Então aqui está a nossa solidariedade, minha, da equipe de reportagem que está ao seu lado e também da nossa equipe. Eu te garanto que, da parte do nosso jornalismo, nós continuaremos cobrando providências para que isso nunca mais se repita. É muito triste ter que colocar a imagem aqui na tela e eu lamento muito por ter de te ouvir, né? Que aqui você está vivendo de novo o que aconteceu ali. Mas isso aqui não tem outra razão do que fazer a denúncia. Eu te agradeço muito e te deixo uma última palavra para que você possa, uma vez mais, pedir a justiça que você merece. Só lembrando que, como graças a Deus, apesar de tudo, eu agradeço pelo livramento de, naquele momento, muitas pessoas terem presenciado e talvez por isso ele tenha se sentido intimidado de não utilizar o armamento que ele tinha escondido dentro da roupa. A polícia fez a revista pessoal nele e ele tinha duas armas brancas. Então eu acho que talvez por isso ele não tenha feito pior. Talvez não. Talvez ele goste de passear armado com facas. Enfim, é isso. Obrigado, Malta. Obrigado, Gisele. Obrigado a você também, Malta. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Gisele Márcio, pelas informações, ao advogado dela que esteve presente. Pode voltar aqui para mim no estúdio, a gente deixa nosso abraço solidário com um sentimento igual de revolta. Não dá para acreditar, uma violência banal e covarde dessa é inaceitável. A OAB precisa se posicionar, o mínimo que a gente espera é que um advogado como esse não faça mais parte, né, da classe profissional aqui no Brasil, porque é um comportamento inaceitável. A gente custa acreditar que um homem fisicamente tão maior do que ela, e ainda que não fosse, sai do carro naquela sanha de violência e parte para cima de uma mulher. Isso beira, né, o surreal. Beira a gente achar que é uma história. Graças a Deus hoje tem celular que o povo filma. Graças a Deus hoje tem celular que a gente registra e pode ver com os nossos próprios olhos a violência que por tanto tempo as mulheres têm sofrido e que por tanto tempo ficou escondida, ou quando chega a polícia o agressor diz que não é bem assim. Foi muito assim como nós vimos. A ela o nosso abraço e da parte da equipe do SBT o compromisso de continuar acompanhando essa história, que ela seja pedagógica, que sirva de exemplo. Aliás, a punição para esse homem precisa ser simbólica, para que isso não aconteça outra vez com mais nenhuma mulher em nenhum canto do Distrito Federal. Olha que cena absurda, minha gente. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar. A gente volta nesse caso daqui a pouquinho, tá? Antes disso, você vai ver que um quiosque pegou fogo hoje de manhã lá na quadra 4 do setor de Autarquia Sul. As chamas se espalharam tão rápido que acabaram destruindo o forro de PVC, a geladeira, mesa, cadeira de plástico. Quem tem os detalhes é o repórter Álvaro Couto, que está com a gente ao vivo. Ô Álvaro, o que teria causado esse acidente, aliás, esse incêndio, perdão, e mais importante, eu sei que tem uma história por trás desse incêndio que precisa ser contada aqui no nosso jornal, né? Com você, amigo. Boa tarde, Malta. Boa tarde a todos que nos acompanham. A perícia do Corpo de Bombeiros está aqui nesse instante justamente para identificar o que teria causado esse incêndio. Malta, ainda não se sabe. A tese principal é de que essa geladeira que vocês estão vendo, a tomada dela tenha dado algum curto-circuito e o fogo tenha começado por ela. E a gente vê dentro dessa geladeira os alimentos que a dona Vilani Monteiro, que é essa que vocês veem agora auxiliando os agentes do Corpo de Bombeiro,
era o material que a dona Vilani utilizava para cozinhar. Ela chegou aqui por volta das 10 horas da manhã para trabalhar e quando chegou o quiosque de aproximadamente 10 metros quadrados já estava todo consumido pelas chamas. Os bombeiros chegaram aqui por volta das 6 horas da manhã para apagar o fogo e eles conseguiram salvar o máximo possível. Ainda temos alguns alimentos aqui no freezer, o freezer que está desligado porque não tem energia no quiosque. Esse quiosque, como você disse, Malta, ele tem uma história por trás dele, que é o ganha-pão da dona Vilani. A dona Vilani topou conversar aqui com a gente vai conversar aqui com ela. Ela é uma mulher de 60 anos que trabalha há 30 anos vendendo marmitas, lanches nesses quiosques. Nesse quiosque que ela está há 6 anos. Dona Vilani, a senhora, por gentileza, vem aqui. Obrigado por falar com a gente não consegue identificar, né? A gente não tem empatia suficiente, por mais que a gente queira, para saber o que a senhora está passando nesse momento. Então, conta pra gente, como foi chegar aqui e dar de cara com o seu ganha-pão todo consumido pelas chamas? Então, eu estou muito triste, né? Ontem, por volta das 17h30, eu e minha família, nós fechamos e fomos embora. Hoje, quando eu cheguei 10 para as 6 da manhã no meu local de trabalho, de longe eu avistei muitas viaturas do Corpo de Bombeiro e eu fiquei assustada. Meu Deus, aconteceu alguma coisa. Quando cheguei mais próximo, os bombeiros já tinham tirado tudo de dentro do quiosque, né? Tudo queimado, tudo, né, envergado pelas... Não foi chamas, mas foi o quentor. E assim, eu estou desolada, é o nome, né? Porque é o local do meu trabalho. Eu tiro tudo daqui, né? Eu e a minha família. Mas mesmo assim eu ainda agradeço a Deus, agradeço aos meus colaboradores que têm me ajudado, que têm me dado forças, né? Nesse local eu estou, né? As pessoas me conhecem já há uns 30 anos, né? A gente faz lanche para o pessoal da Funasa já há uns 30 anos. É isso. E eu espero, né, em Deus, né, reerguer novamente e continuar o meu trabalho digno que eu sempre fiz, né? O que eu peço a Deus é isso, forças, né, para seguir em frente. Dona Vilani, mas tem seguro, tem alguma forma que você consiga vislumbrar para você reerguer o seu negócio? Não, eu não tenho seguro, não tenho nenhum seguro, né? Antes já estava muito difícil, depois da pandemia, né, piorou mais ainda. Eu creio que eu sou ainda uma vitoriosa, porque muitos fecharam e eu ainda estava conseguindo, né, vender a minha comidinha, o meu lanche, mas veio acontecer isso, mas eu creio que eu vou conseguir me reestruturar e vai dar tudo certo. A dona Vilani, Malta, a gente estava falando aqui com ela e também com o filho dela, o Felipe Monteiro. Ela teve câncer de mama, não é isso, dona Vilani? A senhora tentou a aposentadoria pelo INSS, não foi concedida, e aí esse era o ganha-pão da senhora. O Felipe, Malta, ele até comunicou que eles estão fazendo uma vaquinha online para tentar ajudar a dona Vilani. Então, para quem tiver interesse em colaborar, a gente faz esse apelo. O telefone do Felipe é o número 61, prefixo 993836262, repetindo, 61 993836262. Nós estamos aqui também com o Tenente Pedro Paulo do Corpo de Bombeiros, porta-voz do Corpo de Bombeiro. Tenente, obrigado por nos receber. Como que foi a ação para apagar o fogo desse quiosque na manhã de hoje e quais recomendações vocês dão para estabelecimentos como este? Boa tarde. Nosso socorro foi empenhado com 4 viaturas e 15 bombeiros militares. Ao chegar no local, tinha grade de proteção que a gente teve que fazer a retirada dessa grade para fazer o combate, que foi feito rapidamente, controlado o foco inicial, certo? Retirado o material que ainda não estava incandescente, não havia incendiado, e agora esperar o resultado da perícia. Perfeito. Quais dicas, não só para quem tem um estabelecimento como esse, mas também para o pessoal de casa mesmo, que cuidados deve ter, porque a gente, como o senhor disse, né, a perícia ainda tem que sair para determinar o que foi, mas a gente vê que muito provavelmente foi algum curto-circuito na geladeira. Quais dicas que a gente pode dar para a população? Bom, na questão do curto-circuito, é não sobrecarregar o sistema elétrico, a tomada. Então, nós temos o costume de colocar diversos aparelhos eletrônicos ligados no mesma tomada.
E isso é errado. Então a gente deve ter somente uma tomada, um aparelho ligado em cada tomada, de preferência ter um sistema inteligente que ele, ao detectar o curto, ele venha desligar, ele venha cortar a corrente elétrica, certo? E o sistema preventivo. Então, questão de material combustível, se afastar da fonte que possa vir a ocorrer algum incêndio, essa questão dos disjuntores e dos dispositivos que ajudam a desligar a energia no caso de curto-circuito. Perfeito. E Malta, só antes de devolver para você, a gente percebe o que a dona Vilani falava, porque servidores aqui da Funasa, eles mesmos organizaram uma vaquinha virtual dentro da própria Funasa para ajudarem a dona Vilani, para que ela consiga reerguer o negócio dela. Todos falaram que ela era uma mulher muito honesta e que trabalhava aqui, fazia sol, fazia chuva, com um produto de qualidade, num preço acessível para esses servidores. Até mesmo o próprio presidente da Funasa vinha comer a refeição, o alimento preparado pela dona Vilani. Malta. Pois é. Ô Álvaro, então deixa só ela terminar de fazer esse apelo aqui, porque a gente lamenta muito, né? Nós já mostramos situações semelhantes, é muito triste. Gente, a gente tem que se unir para ajudar as pessoas que estão tentando, né, ganhar a vida honestamente, estão fazendo o que podem, estão cumprindo com o seu dever. E aí essas fatalidades, elas se abatem, podem acontecer com todo mundo, sabe? A vida da gente está sempre por um estalar de dedos e é nessas horas que a gente tem que testar a nossa solidariedade. Deixa ela falar mais um pouquinho, ô Álvaro, porque talvez aí sensibilize não só as pessoas que estão aí em volta do quiosque, mas também parte do nosso público, que se não puder ajudar diretamente, vai aí, adianta uns R$50 para ela e fala, olha, outro dia eu venho aqui consumir esse lanche quando a senhora já estiver reestabelecida, né? Uhum. Então, dona Vilani, a gente quer deixar o espaço que você peça para a população de casa ajudar, na medida do que for possível, você reerguer o seu negócio. Então, gente, eu peço humildemente a vocês, né, porque não sobrou praticamente nada do que eu trabalhava, geladeira, micro-ondas, espremedor de frutas, né, enfim, até mesmo as coisas que eu usava, as caixas plásticas, e tudo que era plástico foi danificado por conta do calor, né? Então hoje, no momento, eu não tenho nada para começar. As comidas, as coisas que eu sempre preparava um pouco antes, né? Um dia antes para facilitar, né? Tá tudo destruído. É isso. Eu não sei nem o que pedir e como pedir, porque eu sei que está difícil para todo mundo. A dona Vilani mostra, Malta, o tamanho do coração que ela tem, né? Entendendo a dificuldade que as pessoas passam, dona Vilani, a gente deixa o espaço aberto para a senhora pedir ajuda. A gente sabe que a senhora é uma mulher trabalhadora e que com certeza vai reerguer, e a gente está à disposição para ajudar sempre que possível. Malta. Obrigado, Álvaro. Dê um abraço aí nela por nós, tá? A gente traz essas histórias aqui porque eu tenho certeza que as pessoas que já frequentavam o quiosque vão ali adiantar um dinheirinho, depois ela paga. Depois ela dá um desconto para vocês, entendeu? Ganha uma marmita a mais, um produto a mais. O importante é ajudar ela agora para ela conseguir continuar trabalhando. Inclusive, obrigado, viu? Inclusive é isso na vida, sabe? A gente tem que ajudar as pessoas a continuarem trabalhando. Quando alguém vier te pedir ajuda, sabe? Né? Seu coração ajuda até com mais felicidade quando você vê que é uma pessoa que já está tentando. É o caso dela. A gente vai fazer o possível. Deixa eu tirar rapidinho aqui uns minutos do jornal para você ver uma imagem assim inusitada, porque é um bicho raro de se ver. 2 homens flagraram essa onça pintada na região do Padef, em São Sebastião. Olha que bicho bonito! Eles estavam passando de carro numa área de plantação de milho quando perceberam que o animal estava acompanhando o carro deles. Olha o tamanho dela! Impressionante, né? Vamos falar ao vivo com a repórter Daniela Brito, que tem os detalhes pra gente. Dani, imagina, eles num primeiro momento tomaram um susto, mas quando perceberam que estavam em segurança dentro do carro, devem ter, assim, se sentido privilegiados, né? Porque eu mesmo já fiz um monte de viagem, assim, eu sou do interior, eu vou pra fazenda, onça pintada eu nunca vi. Você já viu? Eu nunca vi, viu, Malta? Vou aproveitar para desejar uma boa tarde aqui a todos, agora que a gente já está
com um tempinho maior e dizer o seguinte, que é um susto grande sim. Você imagina só dentro de um veículo, do nada me aparece um bicho desse tamanho e diferente de tudo que a gente já é acostumado a ver, né? E esses homens, eles relatam o seguinte, que ela ficou ali, pelo vídeo a gente também consegue ver, rodeando o veículo deles, até que ela adentrou ali, mata adentro, e a partir disso ela sumiu. E aí tem uma questão também que chegou para nós agora há pouco, nesse instante, que no vídeo esses homens relatam que a onça ela está passando ali na região do Padef, que fica próximo a São Sebastião. Mas tem outras informações também de que talvez esse vídeo seria no Mato Grosso. Então a gente vai investigar isso, porque ainda não é definido exatamente qual seria esse local. Mas o que é importante da gente saber, independente de onde foi o local, gente, é o seguinte: como é que a gente faz se acontece esse tipo de situação conosco? Esses caras, por exemplo, relataram que passam por lá, em média, 45 vezes ali durante o ano, e eles nunca encontraram esse animal por ali. Então, eles realmente ficaram sem reação, não é algo comum de acontecer. E quando isso acontece, não existe ninguém melhor para a gente perguntar, para a gente tirar dúvidas, para a gente acionar, do que o Batalhão Ambiental aqui da Polícia Militar aqui do Distrito Federal. Ao meu lado está o Sargento Maurício. Sargento, explica para mim o seguinte: apareceu um animal como esse ali ao meu lado, seja dentro de carro, seja de que forma que eu estiver, da forma que eu estiver a pé no carro, o que eu devo fazer? Boa tarde a todos. Então, na verdade, o que a gente considera um susto, na verdade, para os biólogos e para a gente do Batalhão Ambiental, na verdade, é motivo de comemoração, né? Lembrando que a onça-pintada é o maior felino da América Latina. Ele, em vários locais da América, se encontra em extinção. E quando a gente tem um registro do animal desse, é de motivo de bastante orgulho, porque mostra que nossas unidades de conservação estão cumprindo seu papel, que é conservar as espécies, né? E não deixar que o animal tão belo como esse, né, topo da sua cadeia alimentar, ele entre em extinção. Então, ao encontrar um animal como esse, então a todos que estão nos vendo agora, vale lembrar que a Polícia Militar Ambiental tem equipes 24 horas especializadas nesse tipo de resgate. Naquela filmagem, como você bem disse, a gente não sabe precisar se realmente ocorreu no DF. Chegaram novas informações para a gente que foi no Mato Grosso, porém, a gente tem imagens capturadas por órgãos ambientais desse animal aqui no nosso cerrado. Precisamente ali na região da água mineral e tem também na Zecai. A última vez que ela foi vista foi em 2021, então a gente vai continuar monitorando esse tipo de animal. O Batalhão Ambiental ainda não teve a oportunidade de fazer um resgate, de reintroduzir esse animal no seu habitat, que é o cerrado, né? Porém, a gente tem diversos casos de onças pardas, né? Puma ou açuçuarana, como várias pessoas aí chamam. Então esses animais têm hábitos noturnos, é o que causa estranheza, ele está circulando aquele carro naquele momento, né? Local de dia. São animais solitários, então muito provavelmente, se realmente ocorreu aqui no DF, ele foi ali de curioso, ou estava caminhando para poder voltar para o seu local. Ele não gosta desse contato com o ser humano, então é um animal realmente solitário e ele gosta de ficar no cantinho dele lá, que é isolado ali no cerrado, só à procura da sua caça. Será que o fato dele estar ali seria por nossa culpa? A gente está mexendo ali no ambiente dele? Não, ali, como é visto no vídeo, é um local realmente que é seu habitat, né? Ali é um local rural, então esse animal é o local de moradia dele mesmo. Então ali realmente ele podia estar caminhando, poderia estar encontrando abrigo, enfim, esses animais costumam se afugentar por queimadas ou então até por ação predatória do homem. O homem considera um animal como esse como uma ameaça, mas não, ele, ao ver um ser humano, ele tende a voltar para o seu local, que é o cerrado. E aí, você teve a felicidade ou a infelicidade de esbarrar com um animal desse bem na sua frente. O que eu faço, sargento? Eu corro, eu fico parado, eu ajo naturalmente? O que eu faço aí? Me explica. Isso, tem que agir naturalmente, não correr, né? São animais caçadores, eles, né, provavelmente vai se assustar com a reação da pessoa correr, manter a calma e se ele estiver naquele momento, como foi visto no vídeo, ele está em seu habitat. Então, para a gente não tem o que a Polícia Militar Ambiental fazer algo.
Porém, se entrar dentro de uma chácara, se entrar dentro de um curral, ficar afugentado em um local habitado, aí sim a Polícia Militar vai agir com os demais órgãos ambientais, como o IBAMA, como o Zoológico. Vale lembrar dessa parceria, essa troca de informações muito importante do Batalhão Ambiental. Então é somente se estiver em local habitado e realmente oferecendo risco para alguém, para a população, enfim, né? Então, assim, no primeiro momento, não faça nada, comunique ao Batalhão Ambiental. A gente tem equipe, como eu falei, 24 horas especializadas no resgate desse tipo de animal. Você detalhou aí o seguinte, que existem locais aqui no DF que esses animais já foram encontrados. Então isso não é algo extraordinário, então é algo que a pessoa deve ter um pouco de atenção, sim? Isso. Foi visto em 2021 ali na região da Água Mineral, já foi visto em 2017 na região da EZK em Planaltina. Então, reafirmando, é um motivo de muito orgulho para a gente que realmente as unidades de conservação estão cumprindo com o seu papel. Animais como esse estão em extinção? Como é que está assim, a cadeia? Isso. Não se encontra em extinção em alguns locais, porém, infelizmente, em virtude da ação do homem, alguns locais encontram-se em extinção. Como eu falei, a gente não teve o contato ainda direto com a onça pintada aqui no DF, apenas por registro fotográfico, então não tem como ter a dimensão. Porém, a onça parda, a gente já fez alguns registros, a onça parda especificamente não se encontra em extinção, mas isso não quer dizer que o ser humano ele pode estar incorrendo inclusive em crime, né? Fazer uma caça, atacar pedra por se sentir ameaçado. O Batalhão Ambiental também dispõe de projetos educacionais, dá palestras para as pessoas das áreas rurais para poder realmente ter um melhor contato com esse tipo de contato com o animal, né? Então o Batalhão Ambiental fornece projetos educacionais, palestras para a gente realmente saber o modo de agir. Então a gente não pode encarar um animal desse como inimigo, né? Ele está no seu ecossistema e é o homem que está ali invadindo o local dele de moradia, né? Outra coisa que é muito importante falar é que realmente, geograficamente, esse animal está espalhado ao longo da América Latina, ao longo das Américas, né? No mundo ocidental. Então eles são solitários mesmo, eles não gostam desse contato com o homem. Então não são uma ameaça real. Então a gente tem que ter esse contato com o animal e mais uma vez, né? Grandes felinos como esse, o Batalhão Ambiental tá preparado aí para poder ser acionado nas 24 horas do dia, 7 dias da semana, ao longo do mês, para poder agir em casos como esse. Certo, então em resumo aí, a gente conseguiu compreender muito bem explicado aqui pelo Sargento Maurício, respeitar o ambiente do animal, sem agredir, sem tacar pedras, né, de forma nenhuma, e tentar se esquivar aí da forma mais tranquila e mais amena para não deixar o animal nervoso. É com vocês aí. Muito obrigado, Daniela, pelas informações. Gente, é um privilégio, viu? Dentro desse jeito ali, dentro de um carro seguro, né? Eu mesmo nessas viagens que eu já fiz para Chapada dos Veadeiros, para... Como é que chama ali em Minas Gerais, meu Deus? Como é que chama, gente? Serra da Canastra. Eu tava aqui tentando lembrar, lembrei do queijo, lembrei da Serra da Canastra. Eu já vi lobo-guará, já vi tamanduá, bandeira, já vi onça parda, já vi veado. Eu já vi muito bicho selvagem, agora a onça pintada nunca, e olha como é bonito, né? Então fica aí só o nosso alerta para a região de São Sebastião, mais especificamente a área do PADEF, né? É uma área que está ali bem em contato com áreas de preservação e de natureza, né? Esses contatos entre homem e animal silvestre pode acontecer. Nesse caso, chame a Polícia Militar Ambiental para ser bem orientado, para que a gente possa, né, na medida do possível, ter uma convivência pacífica com esses animais. 12h22, olha, hoje nós já assistimos cedo a moça que foi agredida, né, por eu ia falar maluco, mas né, é até pouco, por um homem muito covarde, por uma discussão por causa de focinheira de cachorro, partiu para cima dela na maior baixaria. Esse outro caso aqui mostra que a gente está perdendo as estribeiras, as pessoas não estão sabendo conversar. Um lutador faixa preta de jiu-jitsu agrediu o funcionário de uma pizzaria no Núcleo Bandeirante. Mas nesse caso, ele tenta se justificar e diz que o homem estava fumando em frente à janela dele. O circuito de segurança registra o momento em que o homem vai até a pizzaria onde Marcelo Alves, de 48 anos, trabalha.
e inicia uma discussão porque a vítima teria fumado maconha em frente à janela dele. Outro funcionário tenta acalmar os ânimos, mas não consegue. Depois de alguns minutos de discussão no corredor do estabelecimento, os dois saem do local e continuam discutindo na rua, até que o lutador parte para cima do funcionário com um chute na barriga e dá vários golpes até imobilizá-lo no chão. Ele só solta depois que o colega de trabalho de Marcelo chega no local. A vítima conta que estava fumando cigarro quando foi acusado de usar drogas. Eu quero justiça porque é injusto o que ele fez comigo. É isso, eu já fui na delegacia, acabei de chegar do ML, tomei as providências cabíveis e espero que justiça seja feita. De acordo com a ocorrência registrada na 21ª Delegacia de Polícia, o lutador de jiu-jitsu é usuário de entorpecentes. Em depoimento, o lutador disse que pediu para Marcelo e um amigo saírem de frente da casa dele, mas eles teriam ironizado e não obedeceram. Por isso, começou a briga. Ele assinou um termo circunstanciado, se comprometeu a comparecer em juízo e foi liberado. A polícia apreendeu 3 adolescentes que ameaçaram cometer um massacre numa escola na quadra 209 de Santa Maria. Você viu esse caso ontem aqui no jornal, poucos minutos depois que esses rapazes tinham sido apreendidos, ali na região da escola. E o caso foi descoberto depois que um dos estudantes publicou uma foto armado. Quiseram fazer uma brincadeira, aparentemente de muito mau gosto, terminaram na delegacia, assustaram toda uma comunidade escolar e agora a gente vê a reportagem completa. Que susto, hein, Santa Maria? Um dos adolescentes de 16 anos fez publicações ostentando um revólver nas redes sociais. A polícia interceptou conversas dele dizendo que a arma era de verdade. Eu tô falando que é de brinquedo que mata de verdade, entendeu? Já fiz até coisas com ela. Eu sou perigoso. Nos diálogos, os estudantes ameaçavam cometer um massacre contra os alunos de uma escola em Santa Maria, a 30 quilômetros de Brasília. Os 3 foram detidos dentro da unidade de ensino nesta segunda-feira. A arma pertencia ao avô de um dos adolescentes já falecido e foi encontrada pela polícia na casa da avó sem munição. Em depoimento, os adolescentes disseram que não queriam ferir ninguém. A ideia era suspender as aulas na escola. Foi uma brincadeira de mau gosto, que eles queriam ali chamar a atenção, mas não viam uma situação que gerasse uma preocupação de fato de um massacre. Os adolescentes foram liberados após prestar depoimento. O caso agora é investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente. Segundo a direção da escola, o estudante armado já havia causado outros problemas com divulgação de boatos e ameaças nas redes sociais. Os diretores disseram que devem providenciar a transferência do aluno nos próximos dias. Em nota, a Secretaria de Educação do Distrito Federal disse que implantou um plano para combater a violência, que incluiu um canal direto com a Polícia Militar, o reforço do batalhão escolar, além de revistas nas portas das escolas e nas salas de aula. Gente, aquela coisa, eu queria, reforçar, e talvez eu esteja agora até conversando com um adolescente, uma adolescente que lá no fundinho do psicológico pensou em fazer uma brincadeira dessa. Deixa eu te contar, falei isso ontem, vou falar de novo. Imagina só você estar no seu dia normal aí na sua casa, fazendo tarefa de casa ou está na escola, alguém te liga e fala assim, chegou uma pessoa armada no lugar de trabalho da sua mãe. Como é que você fica? Quase morre, né? A perna bambeia, a gente não sabe o que faz, não sabe se chora ou se age, se pede a Deus ou se pega o telefone para ligar para alguém. Então, há brincadeiras que não podem ser feitas de maneira alguma. A gente não pode cruzar a linha de traumatizar as outras pessoas, entendeu? Então, assim, são centenas de pais que tiveram as suas manhãs interrompidas pelo susto de receber o áudio de um filho falando assim, vai ter um massacre aqui na escola, não pode fazer isso com ninguém. É professor com medo, todo mundo com medo. Que isso? É por causa de prova? Faz isso não. Pega a recuperação depois, estuda mais um pouco, conversa com o professor, jamais cruze essa linha. Imagina se fosse com você receber a mensagem de que alguém muito amado está em perigo porque está chegando uma pessoa armada no lugar que essa pessoa está. O que você faz?
né? Então a gente tem que ter consciência, tem que ter respeito pelo emocional das outras pessoas também. Ainda no noticiário de segurança pública, 3 homens foram presos em flagrante tentando assaltar uma casa noturna. 20 pessoas foram mantidas como reféns antes da chegada da polícia. O objetivo dos criminosos era roubar um cofre do estabelecimento. As câmeras de segurança registraram o momento em que os bandidos invadiram a casa noturna. Eles sobem a escada correndo, mas um ainda tem tempo de esconder uma arma. A polícia foi acionada por vizinhos que estranharam a movimentação no local. Esta imagem mostra quando os agentes chegaram na casa noturna. Um dos ladrões foge por uma janela. Os outros se rendem. Um deles ainda tentou se passar por um funcionário para evitar a prisão, mas não conseguiu. Os reféns que foram colocados em uma sala não se feriram. O roubo aconteceu na madrugada desta segunda-feira em Santo André, no ABC Paulista. Como era por volta de 1h da manhã, no local havia apenas funcionários, os quais estavam fazendo a organização, a limpeza do estabelecimento. Então os indivíduos aí aproveitaram dessa brecha para tentar fazer o roubo a essa casa noturna. Funcionários disseram que os assaltantes sabiam onde estava o cofre. Já sabia o que vinha fazer. O foco dele mesmo era dinheiro. Roubar o cofre. Ele se assustou ao dar de cara com um deles. Na hora que nós deu de cara com o pessoal lá, nós se espantou. Até tava com a lanterninha do meu trabalho aí. Apontei até na cara do meliante. Aí ele botou a arma na gente, perguntou se a gente tinha ligado para a polícia e nada. Eu disse não. Aí ele mandou a gente se render lá. Este outro garçom, que é haitiano, tentou conversar com os ladrões. Eu queria ajudar, mas não tem como, porque a qualquer momento a pessoa pode tirar. 3 bandidos foram presos e uma policial encontrou a arma que havia sido escondida. Segundo a polícia, comparsas que ficaram do lado de fora da casa noturna ajudaram na ação do bando. O dinheiro que havia no local não foi levado e os pertences dos funcionários, como celulares e carteiras, foram recuperados e devolvidos. 12h30, você que está com a gente agora, um destaque do Noticiário Nacional. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro tomou posse hoje como presidente da ala dedicada às mulheres do Partido Liberal, o PL. A gente vai falar ao vivo com a repórter Natália Fruê, que acompanhou essa cerimônia e tem todos os detalhes para a gente. Nath, boa tarde para você. O que você pode compartilhar comigo e com o nosso público? Oi, Malta, boa tarde para todo mundo. Bem, a gente segue aqui no Espaço Hípica, perto do setor policial aqui em Brasília, onde aconteceu então a posse oficial da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro como presidente do PL Mulher. Logo no início do evento aqui que a gente acompanha, Malta, quem falou via chamada de vídeo foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi o primeiro a falar aqui nesse evento, disse que espera que os correligionários, os integrantes do Partido Liberal controlem o ego. Aí essa frase do ex-presidente, inclusive, gerou um burburinho aqui no evento, porque havia dúvida se essa frase é para algum integrante, para o presidente do Partido Liberal, para o ex-candidato a vice na chapa de Bolsonaro, Braga Neto, ou até mesmo para a própria ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, já que ela vem sendo tratada como alguém no Partido Liberal que deve ocupar espaços e que não se descarta a possibilidade de Michele Bolsonaro concorrer nas eleições de 2026. Algumas pessoas, os filhos do presidente Eduardo Bolsonaro estava aqui e disse, ao ser abordado pelos jornalistas, que quem vai decidir se ela vai ou não disputar é ela mesma, mas se sabe que essa briga, essa disputa por poder, ela sempre gera algum tipo de atrito entre as pessoas por ser uma disputa também de mais poder e de envolver o ego. Então o ex-presidente fez essa referência na chamada de vídeo logo no início do evento. E aí uma outra coisa chamou a atenção, porque Michele assume o PL Mulher, mas na cerimônia oficial, no total de pessoas que falaram nessa cerimônia, 5 são homens, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, que é o presidente da sigla, também falou aqui o senador Magno Malta, o líder do PL na Câmara, deputado Altineu,
E, por último, também falou aqui o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. Ficou claro também que a estratégia do PL ao dar esse cargo para Michele Bolsonaro, ela inclusive recebe um salário de mais de R$30 mil para exercer essa função na sigla. A ideia do partido é atrair mulheres conservadoras que tenham aquele lema do ex-presidente Jair Bolsonaro como uma das suas, digamos, as suas posições de vida, que é Deus, Pátria e Família. Isso em vários momentos aqui no evento se citou, se falou sobre isso. Também se falou, é uma bandeira da ex-primeira-dama a questão do aborto. Ela claramente é contra qualquer tipo de ação para legalizar o aborto. E essa discussão agora, depois que aconteceu a cerimônia de posse, então 2 painéis estão sendo feitos aqui nessa área, no espaço da Ípica Hall, onde essas mulheres que fazem parte então agora da direção do Partido Liberal seguem um debate sobre esse assunto. E aí o que a gente tem que dizer também sobre esse evento? Esse evento, ele teve um atraso de 2 semanas. Por quê? Porque a posse era para acontecer em 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Só que foi bem a semana do escândalo das joias de diamantes, quando o jornal Estado de São Paulo revelou que foram apreendidas joias em outubro de 2021, em que o ex-ministro Bento Albuquerque disse que seriam joias para a primeira-dama. Aí a gente aqui, logo depois que aconteceu, então, de fato, a posse de Michele Bolsonaro, perguntou para a assessora, agora a ex-primeira-dama tem uma assessora de imprensa, a gente perguntou se ela conversaria, daria uma coletiva à imprensa. E a resposta foi que não, que por enquanto a decisão do partido é não colocar a ex-primeira-dama conversando com os jornalistas. Ela nunca respondeu às perguntas sobre essa questão das joias, se manifestou apenas pelas redes sociais, dizendo que não sabia que essas joias tinham sido apreendidas e que também não sabia que essas joias de diamantes eram para ela. Também chama atenção que Michele Bolsonaro cumpriu o que havia prometido para o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, porque ela viajou para os Estados Unidos na semana passada e se comprometeu em voltar em 5 dias. Ela retornou, segundo a informação da própria assessora, ela retornou ontem, depois de passar cerca de 4 dias lá em Orlando com o ex-presidente Jair Bolsonaro, participando, portanto, desse evento aqui em Brasília, Malta. Muito obrigado, Natália, pelas informações. Bom trabalho para você. Eu lembro ao público que você vê a reportagem da Nath logo mais, 7h45 da noite no SBT Brasil, e toda a cobertura de poder sempre em sbtnews.com.br. Importante dizer, né, Natália, que capital político a ex-primeira-dama tem, isso é inegável. Aqui no Distrito Federal, a gente viveu nas últimas eleições a experiência de ver uma disputa por uma vaga no Senado Federal ser revertida, muito em função do apoio que a ex-primeira-dama deu à senadora Damares Alves, que era então candidata. Damares não estava na dianteira das pesquisas, mas com o apoio da ex-primeira-dama conseguiu virar o jogo e Flávia Arruda acabou perdendo a vaga que disputava então pelo Senado. Então, capital político a ex-primeira-dama tem. Tem essa questão das joias para explicar e a gente vê como é que isso adianta aí mais para frente nas investigações. Obrigado, tá? Bom trabalho para você. Gente, daqui a pouquinho, em instantes, a gente já quer falar sobre o caso daquele rapaz que foi acusado de abuso contra criança no Lago Paranoá. Isso é em instantes, a gente tem outras informações. Eu quero só rapidamente falar com você sobre o primeiro dia do pagamento do Bolsa Família. O programa, você sabe, incluiu R$ 150 por criança de até 6 anos de idade. E para ter acesso ao benefício extra, os dependentes têm que estar matriculados na escola. Para algumas famílias, essa é a única possibilidade de renda, como a gente vê agora na reportagem de Lívia Reich. Separada há 3 meses, Gisele mora em um bairro na zona norte da capital paulista. Rodeada dos primos, ela conta que cuida sozinha dos 4 filhos. Christian, de 10 anos, Carolina, de 7, Beatriz, 5 e uma bebê de 2 anos. Desde 2015, recebe o auxílio do governo. Eu tinha que desistir do trabalho, não tinha quem cuidasse ou buscasse na escola, então eu acabava ficando em casa mesmo. E optei por cuidar deles. E o benefício me ajuda com isso. Este mês, o valor médio do benefício é de R$ 670. Com 2 filhos menores de 6 anos, a renda mensal subiu para quase R$ 1.000. Eu vou poder fazer uma feira, precisou de uma roupa, um sapato, já tenho um dinheirinho a mais para comprar, que sempre acaba precisando.
Mais de 21 milhões de lares vão receber, a partir desta segunda-feira, até o fim desse mês, o novo Bolsa Família, de acordo com o dígito final do NIS, o número de identificação social. Quase 695 mil famílias foram incluídas no novo programa, principalmente nas regiões Sudeste e Nordeste. Para ter direito ao benefício, os filhos precisam estar matriculados na escola e a renda individual não pode passar de R$ 218. Ainda temos um contingente muito expressivo, cerca de 30 milhões de pessoas que vivem em situação de pobreza, miséria, passam fome. O novo programa, segundo os especialistas, tem como foco mulheres que são chefes de família e crianças. Ele aumenta a transferência de renda. Os R$ 150 extras vão beneficiar quase 9 milhões de crianças até 6 anos. Para este sociólogo, o programa busca gerar uma transformação social, tirar as famílias de um ciclo vicioso que as impede de mudar de vida. Criar as condições para que essas famílias, de um lado, enfrente a condição de miséria e pobreza com auxílio econômico e possa articular políticas públicas de saúde, educação, assistência, trabalho, para que essas pessoas possam progressivamente ir criando um novo ambiente na situação familiar e que possam, evidente, superar a pobreza e a miséria. A Polícia Civil do Distrito Federal investiga se há outras vítimas do piloto de barco que foi preso no último fim de semana. Ele é suspeito de abusar sexualmente de uma criança de apenas 4 anos de idade durante um passeio no Lago Paranoá. Álvaro Couto está de volta com a gente ao vivo e tem as informações. Álvaro, primeira coisa, esse suspeito já passou por audiência de custódia? Sabe nos dizer se ele foi liberado ou continua preso? Olá, malta, boa tarde novamente a todos que nos acompanham. Ele não foi liberado. A audiência de custódia foi determinada a prisão temporária por 30 dias. 30 dias porque trata-se de um crime hediondo e, se necessário, nas investigações e também a justiça assim entender, pode ser prorrogada por mais 30 dias a prisão de Jackson dos Anjos, de 22 anos. Ele que foi acusado, suspeito de ter praticado o crime de estupro de vulnerável contra 2 crianças. A primeira, em ordem cronológica, no dia 31 de janeiro, familiares de uma criança de 5 anos vieram aqui para Brasília de Belo Horizonte. Ele teria abusado dessa criança, a criança reclamou para os familiares, só que como eles já tinham retornado para a cidade de origem, eles não prestaram queixa. Só que com a repercussão do caso que aconteceu nesse final de semana, eles entraram em contato com os agentes da 10ª Delegacia de Polícia Civil aqui do DF, porque no sábado, qual foi o caso do sábado? O Jackson teria se aproveitado, abusado de uma outra criança, dessa vez de 4 anos, e sempre na mesma dinâmica, colocado a criança no colo, apalpado, passado a mão nas partes íntimas dessa criança. Essa criança também denunciou, fez essa denúncia para a mãe e levaram na DCA e agora ele está preso. A gente está aqui direto da 10ª Delegacia de Polícia. A gente vai conversar com o delegado desse caso, Maurício Iacozilli. Obrigado por nos receber. Doutor, como que vocês recebem essa informação, essa decisão da Justiça de manter a prisão do Jackson e como que isso facilita para as investigações? A gente achou extremamente importante a manutenção da prisão do Jackson, principalmente para evitar que ele faça novas vítimas, ou até mesmo também fuja, que são 2 acusações graves contra ele. E agora nós vamos, então, finalizar as investigações, tentar finalizar dentro desses 30 dias e, posteriormente, então, iremos representar pela prisão preventiva dele, que não tem prazo, para que ele responda a todo o processo preso. E tem algum indício de que ele tenha feito outras vítimas, além dessas 2 que já fizeram as denúncias? A gente acredita que sim, tendo em vista que o prazo entre as 2 vítimas é muito próximo, um ano no final de janeiro, a outra agora no início de março. Então a gente acredita que pelo menos nesses 3 meses possam sim ter outras vítimas, já que ele continuava trabalhando todos os finais de semana ali como condutor de embarcação, onde ele atuou dessa forma. E a gente pede para que, caso tenha ocorrido isso, que a família nos procure, todo mundo será bem recebido, a criança é ouvida num depoimento sem dano, para não gerar novos traumas nela. Então a gente está aqui de portas abertas para receber qualquer outra denúncia contra ele. E a gente pede que a família esteja atenta às suas crianças e que nos procure. Sabe há quanto tempo que ele exercia essa função de piloto de embarcações? Ele trabalhava nessa função, ele disse que entre 3 anos e meio e 4 anos, não soube precisar exatamente, mas há mais de 3 anos já trabalhando nesse ofício.
na mesma empresa? E se não for na mesma empresa, as empresas ou a empresa, ela tem colaborado com as investigações? Sim, a empresa colaborou com as investigações, prontamente atendeu a nossa equipe, não gerou nenhum tipo de óbice, foi tudo muito tranquilo, até porque assim, a empresa não tem culpa nenhuma, né? Quem foi o culpado mesmo até o momento é o Jackson, né? Que estava praticando essa conduta aí tenebrosa. Perfeito. Malta, alguma pergunta que você gostaria de fazer ao delegado? Pois é, Álvaro, a gente precisa aqui deixar esse alerta para as famílias, até para dizer o seguinte: há necessidade de procurar pessoalmente a delegacia. Se alguém quiser fazer mais alguma denúncia, qual é o caminho? Discar primeiro 197 ou procurar direto o doutor Iacozzi para poder relatar o que a pessoa tem a dizer? A pergunta do Malta do estúdio, doutor, é como que as famílias podem proceder para fazer essa denúncia? Só é presencialmente na DCA, ou existe algum outro meio para fazer a denúncia? A princípio pode procurar qualquer delegacia, né? Mas assim, a fim de confirmar a agilidade do procedimento, ideal é que venha aqui na 10ª, mas se não vier não tem problema, a delegacia que for procurada irá nos encaminhar essa demanda. Pode também na especializada, na DPCA, que fica ali no complexo da Polícia Civil no Sudoeste. E de toda forma será bem recebido e o caso será tratado com celeridade e seriedade por nossas equipes. Nesse caso, como teve da primeira vítima, que não é daqui de Brasília, também tem alguma outra forma, de alguma forma online, que as famílias possam fazer essa denúncia? Pode fazer pelo site da Polícia Civil, né, para registrar o boletim de ocorrência, e isso será encaminhado para nós, e nós então, posteriormente, iremos entrar em contato com a família para formalizar o procedimento, assim como fizemos com essa família de fora. Perfeito, Malta. Está então os procedimentos para ser adotado no caso de denúncias. Deixa eu aproveitar a sua presença aqui, porque tem um outro caso registrado aí nessa mesma delegacia. A polícia está divulgando as imagens de 2 homens que teriam assaltado um ônibus a caminho de São Sebastião. Pode explicar isso para a gente, por favor? Claro, até antes de colocar o delegado para repercutir esse outro caso, a gente tem as imagens das câmeras de segurança do ônibus que flagraram toda a ação. Eu vou pedir para a nossa equipe colocar no ar essas imagens, que mostra exatamente o momento quando esses suspeitos eles entram no ônibus. São 2 homens de touca, um de camisa avermelhada, outro de camisa preta. Eles entram como se fossem passageiros, se posicionam na catraca do ônibus como se fossem realizar o pagamento da passagem de ônibus, e aguardam, esperam, olham para um lado, olham para o outro, até que depois de alguns minutos o de preto, de camisa preta, ele saca uma arma, aponta essa arma em direção ao cobrador, tira todo o dinheiro da gaveta do ônibus, assalta também, pega o dinheiro do cobrador. Enquanto isso, o de camisa vermelha acompanha a movimentação do motorista. Após recolherem todo o dinheiro ali na catraca do ônibus, eles também levam o dinheiro do motorista e descem pela entrada de passageiros. A gente sabe, doutor, não sei se a imagem já está aqui de novo com a gente, mas a gente sabe que esse caso aconteceu em fevereiro e esses 2 suspeitos, homens, né, em situação de rua, foram presos agora nesse final de semana, no sábado. Como que foi as investigações para encontrar esses rapazes, esses suspeitos? Nossa equipe teve notícia dessa ocorrência de roubo aqui na nossa área, né, que ocorreu em cima da ponte JK. Imediatamente, então, iniciamos as investigações. Com base nas câmeras de segurança, começamos a procurar suspeitos com aquelas características físicas, conseguimos qualificá-los, instalamos o inquérito policial. E aí, com a conclusão das investigações, pedimos a prisão preventiva deles para a 5ª Vara Criminal de Brasília, que atendeu o nosso pleito, já que eles tinham outros antecedentes criminais, mostrando ser pessoas perigosas. Diante disso, nossa equipe passou a efetuar buscas quando descobrimos que eles moravam embaixo da ponte JK, ali mesmo próximo a onde ocorreu o roubo. E foi ali, então, que nossa equipe conseguiu localizá-los e prendê-los e dar cumprimento, assim, ao mandado de prisão que foi expedido em desfavor deles. Sabe qual o valor que eles levaram ao todo, tanto do cobrador, do motorista, quanto também o dinheiro que estava na catraca? A quantia foi em torno de R$300, somando os 3 valores. Um dos autores, o Genaro, confessou a prática do crime, disse que ele era viciado em crack e usou o dinheiro para comprar droga. O Gustavo, por sua vez, quis fazer jus ao seu direito de ficar em silêncio, não quis falar nada.
mas com toda a prova produzida, o Ministério Público já ofereceu denúncia contra eles e agora eles vão responder presos por esse crime de roubo. E além disso, também nós descobrimos que eles cometeram um crime semelhante na área da 5ª DP, cujo processo também já está em andamento contra eles. E agora a gente pede que outras vítimas, caso os reconheçam, que também procurem as respectivas delegacias para que eles possam também responder por esses outros roubos. Perfeito. Então, só passando o nome desse suspeito para os nossos telespectadores, Malta, trata-se de Genário da Guia Vieira Silva, 34 anos, e Gustavo dos Santos, 32 anos, como a gente disse, 2 homens em situação de rua e que, como o delegado acabou de nos avisar, não é a primeira vez que praticam roubos. Os outros roubos também teriam sido dentro de ônibus? Eles praticaram roubos em ônibus e também contra transeuntes ali próximos à parada de ônibus e sempre aqui na região do Lago Sul, São Sebastião e Plano Piloto. Perfeito, Malta. Devolvo para você no estúdio. Muito obrigado, Álvaro. Queria que você agradecesse ao Dr. Iacozzi pela presença. Aproveita e diz para ele que eu chamei ele para tomar um café e conhecer aqui o SBT, para a gente poder se encontrar e conversar mais um pouco. A gente agradece muito a presença dele sempre aqui no jornal, tá? Obrigado. Continuando aqui, gente, olha só, que história é essa? Uma mulher ameaçou jogar o próprio filho de apenas 3 anos de idade da janela do 6º andar em Vicente Pires. Tudo isso porque ela tinha ficado irritada durante uma discussão por telefone com o ex-companheiro. Nós vimos uma história dessa parecida esses dias, né? Uma mulher que ateou fogo no apartamento. A menina de 5 anos estava dentro, mas ela já tinha matado a menina esganada, deixou uma carta e fez isso, matou a menina, filha dela, porque queria se vingar do ex-companheiro, pai da criança, porque ele não queria mais continuar com ela. Casos da gente ficar refletindo o que está acontecendo com os nossos valores de humanidade, qual é a qualidade de gente que está vivendo, né, nesse 2023, no Brasil e no planeta. Márcio Fontinelli, boa tarde para você. Quem foi que conseguiu salvar essa menina? Oi, Malta, mais uma vez boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. Os vizinhos, né, Malta, escutaram toda a confusão, chamaram a Polícia Militar chegou até o local e conseguiu ajudar a impedir essa situação, até porque o ex-companheiro dela estava ao vivo pelo telefone, né, ele estava acompanhando, era uma videochamada, então quando as ameaças começaram, ele imediatamente seguiu até o apartamento dessa moça que... ao que parece é bastante problemática, já que ela tem outras ocorrências também em relação a esse tipo de situação. Ao meu lado, segundo o Tenente Carlos Cunha, que vai explicar para a gente exatamente o que aconteceu. Tenente, quando a guarnição do senhor chegou até lá, qual foi o cenário? Boa tarde a todos. Nossa equipe de rádio patrulhamento foi acionada aí no domingo, né, à tarde, ali no início da tarde, por volta das 14, para atendimento da situação de violência contra a criança e ameaça contra a vítima, que era o ex-marido, né, da autora do crime. Chegando no local, o bombeiro já se encontrava prestando atendimento à autora, que estava bem exaltada, xingando, né, bem nervosa, e o pai já estava com a criança. E aí a guarnição foi entender a situação, ouvir as partes, né? A autora já é conhecida da nossa região, ela já possui 12 registros de ocorrência, sendo que 6 deles no ano passado. Esse ano foi o primeiro registro. Tenente, o senhor tem a informação de que ela parece que perdeu a guarda da criança, né, em alguns momentos, né? Ela perdeu a guarda, inclusive, de uma outra filha que ela tem. Ela tem 2 filhos, uma mais velha, e ela perdeu a guarda dos 2 filhos, né? Que tudo indica aí pelos registros, né, das ocorrências e pelo relato do ex-marido, né? Ela tem alguns distúrbios ali mentais, né? Veio a desenvolver isso, síndrome de borderline, toma remédios controlados e ela vem apresentando risco, né, a essas crianças, ameaçando o pai, né? Os pais ali também, né? Os avós da criança e os próprios filhos. Tenente, qual foi a procedência, qual foi o procedimento adotado depois que essa mãe foi presa, né? Foi pega nesse ato? Quando a Polícia Militar vai atender uma ocorrência que envolve menores, a gente faz o acionamento do Conselho Tutelar, que são os profissionais, né, capazes ali de atender e ver os direitos da criança. E eles foram acionados, né, o pai ele tem a guarda da criança, então o Conselho Tutelar esteve presente no momento, né, depois ali na delegacia também, para todo o registro, né, e dar continuidade aí na questão da guarda das crianças. Mas o filho ficou com o pai, a guarda é dele atualmente.
Tenente, o Malta até relembrou ali, no início da nossa entrevista, de um caso da mãe que ateou fogo no apartamento, né? Estava com a criança dentro, enfim. Nesse caso, qual é o conselho da Polícia Militar para os vizinhos que estão ali em volta? Começou a escutar um barulho diferente, começou a escutar a discussão. Qual que é o procedimento desses vizinhos com relação a esse tipo de situação? O papel dos vizinhos foi crucial nessa ocorrência, então é acionar o quanto antes a Polícia Militar, porque quanto mais rápido o acionamento, mais rápido a gente chega e consegue evitar um mal maior. Então os vizinhos ficar atentos, sabendo, né, que se tem um vizinho ali problemático, conhecendo da situação, a qualquer sinal já realizar o acionamento aí pelo 190. Nesse caso, Tenente, também é interessante os vizinhos registrarem essa situação em vídeo, áudio. Positivo, nessa ocorrência foi inclusive gravado o áudio, onde a gente percebe ali a mãe ameaçando o pai, ameaçando a criança, dizendo que faria coisa até pior, né, do que colocar o filho na janela. Então é importante, porque vai servir como prova e vai ajudar a solucionar o caso. Perfeito, Tenente, muito obrigado. Malta, é isso. A mãe foi atendida pelo Corpo de Bombeiros também, ela estava muito agressiva, estava muito, praticamente em surto ali, em função de toda essa situação. E aí as medidas foram adotadas, a criança agora está com o pai, a criança estava um pouco machucada, né, Tenente? Teve relato de que a criança foi machucada, né? Sim, foi percebida ali escoriações leves ali na criança. Mas o estado de saúde dela é bom, então agora é aguardar a justiça e, como eu falei, só reforçando, a criança agora está com o pai e a gente espera agora que ela possa ser bem cuidada daqui para frente, né? Eu volto com você. Muito obrigado, Márcio, pelas informações. Agradeço ao Tenente pela presença ao vivo, né? Eu faço questão de agradecer sempre aos nossos entrevistados, sobretudo da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, porque a gente que trata dos temas locais, que muitas vezes são socorridos num primeiro momento pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pelo Corpo de Bombeiros, a gente os recebe aqui no jornal até para prestar informação para você. E hoje o Tenente Carlos Cunha deixa um recado importantíssimo. Os vizinhos foram fundamentais para que essa criança fosse salva e a gente tem que ficar atento a quem mora em volta da gente, sabe? Não é negócio de ser vizinho fuxiqueiro, não, ficar ali olhando a vida dos outros. Não, mas é ficar de ouvido em pé, porque se tiver uma gritaria no seu apartamento do lado, acima do normal, gente discutindo, barulho esquisito, tem que pedir para a portaria para ligar lá e falar, ó, tem gente ouvindo. Vocês não estão sozinhos, não. Não vai sair ninguém aqui machucado, não. Porque a gente está vivendo, né, Márcio, numa sociedade que a gente está tão isolado dentro dos nossos apartamentos, muitas vezes sem conhecer quem mora em volta, que às vezes tem um negócio gravíssimo acontecendo do lado da parede da gente e a gente não tem condição de, não está em condições de ajudar, simplesmente porque não está prestando atenção. Então que a gente aprenda a viver mais em comunidade para a gente salvar crianças inocentes numa situação como essa. Graças a Deus os vizinhos agiram a tempo. Obrigado, tá? Uma outra coisa, a gente ainda está no mês da mulher e a Escola de Governo do GDF organizou um curso de defesa pessoal exclusivo para servidoras públicas. Elas aprenderam técnicas de defesa para quando, Deus as livre, estiverem em alguma situação de risco, mas pode acontecer, né? A repórter Kátia Gomes foi para lá e mostra para a gente como funciona. Kátia, é com você. Oi, Malta. Como parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a Escola de Governo está oferecendo aula de defesa pessoal para servidoras do GDF. Inclusive, nós estamos aqui acompanhando uma dessas aulas, né? As meninas estão aqui participando de uma dessas aulas de defesa pessoal. É um programa, né, da Escola de Governo. Essa não é, inclusive, a última turma, não, viu? Vai ter mais uma turma que vai ser formada ainda este mês em comemoração, né, ao Dia Internacional da Mulher, justamente para, né, ajudar a mulher aí nessa defesa pessoal que é tão importante. Para dar mais detalhes sobre isso, eu vou conversar agora com a Juliana Tolentino, que é diretora executiva da Escola de Governo. Juliana, muito obrigada aqui pela sua participação. A gente vê, né, a gente sabe da importância da defesa pessoal. Foi por isso que vocês começaram esse projeto? Foi. A defesa pessoal, ela traz melhor autoestima, né? Traz autoconfiança para as mulheres. E esse curso já faz parte da nossa grade de cursos. E esse ano nós resolvemos intensificar essa capacitação. Todos os meses nós temos turmas, né, dessa aula. E no mês da mulher, em comemoração, nós colocamos uma turma por semana. Para servidoras que ainda não tiveram oportunidade de se inscrever, as inscrições estão abertas para a última turma do mês de março. Então, dura uma semana esse curso?
São 20 horas, dura uma semana, de segunda a sexta, 4 horas por dia. O que elas aprendem, né, na prática? Então, elas aprendem muito a defesa, a como se prepararem para uma possível agressão, em relação ao dia a dia com pessoas mesmo da convivência, ou um assalto, né? Também algo surpresa, assim, e traz realmente muita autoconfiança, muito autoconfiança. É um programa da Escola de Governo e é importante reforçar que é apenas para servidoras, né, do governo, do DF. Isso. A missão da Escola de Governo é capacitar os servidores do Distrito Federal. Então, apenas quem é servidor, as servidoras, né, do GDF, podem participar dessa capacitação. Você tem uma estimativa de quantas mulheres já participaram do programa? Olha, desse curso específico, acho que nos últimos 4 anos, uma média de 100 servidoras. E vocês têm percebido que tem feito diferença, né, ali? Como você disse, elas aprendem técnicas de defesa pessoal, situações de perigo, né, de surpresa, talvez assalto, ou até mesmo dentro de casa. Na prática, alguma já precisou utilizar essa força? Ah, sim. Nós temos os feedbacks, né? A gente sempre faz uma pesquisa depois do curso, do encerramento, e realmente é muito positivo. É gratificante, né, saber que elas se sentem assim tão autoconfiantes com o que elas aprendem aqui. Inclusive, né, tem uma aluna que agora virou monitora e vai se tornar instrutora. É a Amanda, não é? Vou chamar ela. Amanda, desculpa atrapalhar um pouquinho, você consegue vir aqui falar com a gente? A Amanda, ela é um grande exemplo, né? Porque ela foi aluna, agora, Amanda, você é monitora, não é isso? Isso, eu faço apoio às instruções de defesa pessoal, né? Que é esse curso que ele, na verdade, ele abrange muito mais que só a parte prática, né? Abrange também o que antecede a ação, né? Então, evitar que as coisas aconteçam, se antecipar, né? E, então, ensina o pensamento, o comportamento estratégico para lidar com situações do dia a dia, de forma até para evitar o confronto ou até uma agressão, se não evitar, ao menos minimizar as chances, né? Elas aprendem ali a conversar, seria isso, para não ter que chegar no momento de defesa, é isso? Isso, seria fazer a leitura do ambiente, analisar comportamentos de forma preventiva, justamente para não ter que agir, né? O objetivo é evitar o confronto. Uma vez se não for inevitável, né, se tiver que haver o confronto, elas têm como se desvencilhar pelo menos da situação. Então, esse comportamento estratégico, toda essa situação, ela ajuda no dia a dia mesmo, situações urbanas, cotidianas. E você participou, né, participa ainda como monitora agora, percebe que fez diferença na sua vida? Não, com certeza, né? Para mim, como aluna, como para as alunas também, o feedback que a gente sempre tem, que no mínimo aumenta a autoconfiança e a autoestima, né? Isso se reverbera em todas as áreas da vida delas. Certo, então muito obrigada, vou deixar você voltar ali para a sua instrução e vou concluir aqui. Então, fala para mim, ainda tem uma turma aberta? Isso, as inscrições abertas ainda temos uma turma agora, que é na última semana do mês de março. E qualquer servidora pode se fazer sua inscrição pelo site da Escola de Governo. Então é só entrar no site e se inscrever? Isso, só entrar. As vagas são limitadas, as turmas têm apenas 20 alunas, por isso que nós estamos intensificando, né, a quantidade de turmas, mas tem que fazer sua inscrição pelo site. E a gente percebe que a turma é cheia, né? Realmente a adesão é muito grande. A demanda é muito grande para essa capacitação, nós sempre temos pedidos e normalmente o número de inscrições é bem maior do que o número de vagas. Então, parabéns aí pela iniciativa. Então, é isso, malta. A servidora que se interessar e quiser se inscrever, é só entrar lá no site da Escola de Governo, viu? Volto com você. Muito obrigado, Kátia, pelas informações. E para você ver como as mulheres hoje realmente têm que, né, tomar todas as precauções, têm que fazer curso de defesa pessoal mesmo, porque nunca sabem em que situação serão colocadas. A Polícia Civil identificou 2 menores de idade que participaram daquela festa promovida por 2 homens estrangeiros que se intitulam instrutores de paquera. O que acontecia ali? As mulheres que eram convidadas para o evento não foram avisadas de que estavam indo para uma festa para servirem de cobaias num curso que os homens estavam ali, tinham feito de conquista amorosa. Vê se pode. A Polícia Civil ouviu nesta segunda-feira uma adolescente que participou da festa realizada em fevereiro no bairro do Morumbi, em São Paulo. O evento, promovido por 2 norte-americanos,
era, na verdade, um curso para conquistar mulheres. As aulas foram vendidas na internet e custavam até R$260 mil. As convidadas foram usadas como cobaias, sem saber de nada. A festa virou caso de polícia depois que uma mulher de 27 anos registrou um boletim de ocorrência. Ela disse que conheceu um rapaz por um aplicativo de namoro e foi convidada para o evento. Segundo ela, quase todos os homens no local eram estrangeiros. Em Brasília, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, disse que esse episódio incentiva o turismo sexual. A pedido dele, a Polícia Federal também vai investigar o caso. O Brasil tem um histórico que precisa ser enfrentado de turismo com exploração sexual. E esse é um turismo que a gente não quer. Em São Paulo, a Polícia Civil apura o crime de exploração sexual mediante fraude, porque as mulheres foram enganadas e também porque não sabiam que seriam filmadas. Uma segunda adolescente que também participou da festa foi identificada e será ouvida nos próximos dias. Os dois norte-americanos investigados se definem como coaches de relacionamentos. Depois que as denúncias vieram à tona, eles apagaram os vídeos da internet. Os dois saíram do país e estariam nas Filipinas. O único brasileiro investigado até agora é Fabrício de Castro Júnior. Ele assinou o contrato de aluguel da mansão. Fabrício, que ainda será ouvido pela polícia, também se define como coach e especialista em relacionamentos. Em nota, a defesa de Fabrício disse que ele esteve na festa como convidado e que não sabia que adolescentes tinham sido chamadas. O dono da mansão também afirmou que não sabia que o local seria usado para o curso. Se nós soubéssemos o que os locatários queriam fazer na mansão, que era esse curso para conquistar mulheres, nós jamais teríamos alugado. Nós só alugamos para eles porque fomos enganados. E para esse próximo caso que a gente traz agora, a pergunta é, será que dessa vez justiça será feita? Começou ontem o novo julgamento do médico Leandro Boldrini, que é acusado de planejar a morte do próprio filho, o menino Bernardo Boldrini. Esse crime, gente, aconteceu faz 9 anos. É desesperador, né? A pessoa planejar a morte de uma criança, sendo o próprio filho, e só 9 anos depois ser levado a julgamento. Nesse caso, ele até foi julgado 2 para 3 anos atrás, só que o julgamento foi anulado, porque a justiça que tarda falha, é importante a gente dizer isso. Esse é o caso que tem inclusive áudio do menino sendo ameaçado pela madrasta, ela falando assim, eu vou te matar, ele responde, criança, né, diante de uma dessas, fala, eu também queria que você morresse. Aí ela fala, vamos ver quem é que vai para debaixo da terra primeiro, um negócio desesperador, só agora o julgamento foi retomado. Isso lá em Três Passos, interior do Rio Grande do Sul. Sob forte esquema de segurança, Leandro Boldrini, de 47 anos, voltou ao fórum. Há 4 anos ele foi condenado a mais de 33 anos de prisão. Com a anulação do último júri, o médico voltou ao banco dos réus. A promotoria, responsável pela acusação, iniciou a sessão exibindo aos jurados vídeos e áudios do processo. Essas escutas, elas mostram uma frieza do pai, ele não fala nunca com emoção do filho, ele nunca diz eu tô desesperado. Em um deles, Bernardo pede socorro e acusa o pai e a madrasta Graciele de agressão. Vocês me agrediram! Tu me agrediu! E vou agredir mais. Próxima vez que abrir a boca e falar de mim. E vou agredir mais. Xingando ela, ninguém merece ser xingado, né? E vou agredir mais, não fiz nada em ti. Vê sim, tu me bateu. É, tu não sabe o que eu sou capaz de fazer. Durante a exibição, Leandro chorou e pediu para deixar a sala. O vídeo também revela que o casal costumava dar remédios para acalmar o menino. Esse remédio aqui que precisa tomar. Me mata. Uma água aqui. Quantos quilos tem? Não sei. 60 gotas. Bernardo Boldrini, de 11 anos, sumiu em abril de 2014 em Três Passos, no interior do estado. O corpo foi encontrado 10 dias depois do crime, enterrado em Frederico Westphalen. Câmeras mostram que o menino foi levado até a cidade vizinha pela madrasta Graciele Ugolini. Os dois embarcaram no carro da amiga dela, Edelvânia Virganovitz.
Segundo a polícia, Bernardo recebeu uma dose letal de sedativo receitado pelo pai e foi enterrado numa cova, aberta dias antes por Evandro Virganovitz. Os motivos do crime seriam a herança da mãe do garoto e o fato da criança atrapalhar o relacionamento do casal. Em outro vídeo, Bernardo aparece dentro de um armário reclamando da gravação. Sai! Para de me filmar! Idiota! Para de me filmar! Depois da exibição das provas, a primeira testemunha a ser ouvida foi a delegada Caroline Bamber Machado, responsável pelo caso. Ela revelou as contradições iniciais das versões apresentadas pelos suspeitos. A delegada contou que estranhou a frieza do pai e a tentativa de criar falsos álibis. Outra gravação mostra Bernardo com uma faca na mão. Depois ele surge com um facão, ameaçando o pai. Então para o vídeo, senão eu não vou parar. Eu mando em você. A delegada disse que estranhou o pai apresentar essas imagens à polícia. Quem vê aquele vídeo percebe nitidamente que o Bernardo é um menino totalmente acuado, provocado pelo pai. Ele não oferece perigo nenhum. Quem provoca ele é sempre o pai. Não, a gente chega a questionar a inteligência, né, de um réu apresentar uma prova como essa. Como se uma criança daquele tamanho, absolutamente indefesa, com um facão na mão, oferecesse risco para o pai dela, naquela situação, um menino sendo ameaçado e sendo tratado daquela maneira. Eu queria só aqui, antes da gente voltar para os nossos temas locais, dizer o seguinte: eu sei que o correto na lei e no direito é que toda pessoa, por mais que ela seja acusada de um crime grave ou de uma coisa absurda, que ela tenha direito à defesa, ao amplo contraditório, que possa exercer a ampla defesa. Agora, no Brasil, esse homem, né, que tudo mostra que planejou e executou a morte do filho, levar 9 anos para ser julgado, isso é desesperador, é desesperador. 9 anos que ele já deveria ter ficado estando cumprindo pena, só agora volta para o tribunal. Não é aceitável, né, gente? Deixa eu voltar aqui para os nossos temas locais para falar do absurdo que a gente viu hoje aqui, do lado de nós. O homem que foi flagrado agredindo uma mulher depois de uma discussão lá no Sudoeste, né? Bateu mesmo na cara dela. O motivo da briga teria sido por causa de um cachorro, o dele, que estava sem focinheira. Eu nem acredito, né? Só acreditei vendo, eu não acredito. No vídeo que você vai acompanhar junto comigo, a gente vê que o homem chega a empurrar essa mulher. Ó, ele vai sair do carro já já. Ela tá filmando, é a placa dele, porque queria denunciá-lo, porque tava com um cão bravo ali sem focinheira. E ele vai pra cima dela. Olha isso! Na maior covardia do mundo, bate na cara da mulher. Ela tá ali com um vestido, coitada, ficou até exposta, reclamou, né, pra gente. Olha o que ele fez comigo. Você vai ver agora que ele joga a mulher no chão. Gente, não dá pra acreditar nisso. Quem vai trazer outros detalhes dessa história horrível é o repórter Márcio Fontinelli, que vai, né, ouvir, inclusive, o relato da vítima. Márcio, é com você. Boa tarde. Exatamente, Malta. Ao meu lado está a Gisele, que foi a vítima dessa agressão. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. Ela passeava com o cachorrinho dela, o Bolt, que está bem aqui pertinho da gente, quando o cachorro do Cledmilson veio para cima, começou a latir, só que ele estava sem focinheira e também sem a coleira. E aí ela questionou esse fato e começou toda a confusão. Gisele, conta pra gente exatamente o que aconteceu naquela hora. Bem, eu estava vindo com o Bolt, né? E um pouco antes eu parei e visualizei que a pessoa estava almoçando no restaurante que fica ao lado do pet shop onde eu tinha que ir. E eu já imaginei que poderia acontecer alguma coisa porque o cachorro dele é um cachorro bastante agressivo. Então eu puxei mais a guia do Bolt, segurei firme, né, para o caso de acontecer alguma coisa. E foi o que aconteceu. Quando passamos, o cachorro dele avançou para atacar o Bolt. Aí eu levantei o Bolt para ele não ter acesso a ele, né, não atacar mais ele. E aí ele subiu em mim para tentar escalar e alcançar o Bolt, me arranhou, me mordeu. E aí eu me afastei um pouco e disse pro senhor, pro dono do carro, do cachorro,
O senhor sabia que existe uma lei distrital que proíbe em lugares onde tem circulação de pessoas andar com cachorros que sejam agressivos, sem focinheira, sem guia, sem coleira? Aí ele disse, você é louca, tô nem aí, não ligo, vai-te embora. Enfim, foi grosseiro comigo. Aí eu disse, eu sou advogada, eu sei do que eu estou falando. Eu também sou advogado e sou membro de uma comissão de ética da OAB. Aí eu disse, que bom, então liga para o conselho da OAB para vir aqui resolver isso. Aí ele disse, liga você, não vou fazer nada não. Aí então eu disse a ele que ia chamar a polícia, me dirigi, vim um pouquinho mais para longe e liguei para a polícia demorou a vir. Então eu liguei novamente, expliquei que talvez ele se evadisse do local e foi o que aconteceu. Ele terminou de almoçar, como a polícia estava demorando, entrou no carro dele, colocou o cachorro dele e foi o que aconteceu. Mas tudo que eu queria é ter feito o que eu sempre fazia, que é de costume. Passear com o meu cachorro, passar no pet shop, comprar alguma coisinha para ele, deixar ele para tomar um banho, mas está cada vez mais difícil, não só para mim, qualquer cidadão aí ser vítima de pessoas que infelizmente têm algum tipo de desequilíbrio emocional. Gisele, na hora que ele estava saindo com o carro, você se posicionou para tirar uma foto da placa, é isso que você iria representar depois? Sim, eu tirei a foto da placa porque, embora eu saiba que ele mora nas Redondezas, como ele se identificou como advogado e foi hostil com uma colega advogada e disse que não daria em nada porque ele era um membro de uma comissão de ética da OAB. Então eu, para identificar ele, fui lá e tirei uma foto da placa dele. Aí ele acelerou para tentar me atropelar. Aí eu saí para o lado. Aí como ele não conseguiu me atropelar, ele saiu do carro, me desferiu um murro. Aí meu celular, eu perdi a noção. Ele pegou meu celular e escondeu. Na hora que ele saiu do carro, a senhora chegou a falar alguma coisa com ele? Só para ele devolver o meu... Não, eu perguntei sim, tá na filmagem. Você vai me bater? Quando ele vem, você vai me bater? E foi o que ele fez. Me bateu. E depois, nas filmagens, é possível ver quando ele toma o meu celular, que eu fico gritando, devolve meu celular, devolve meu celular. Como ele pretendia ir embora, eu abri a porta do carro dele e tirei o cachorro dele para impedir que ele fosse embora. E talvez eu tenha feito a coisa mais certa, porque foi a hora que a polícia chegou e autuou ele em flagrante. Na hora que a polícia chegou, ele chegou a comentar alguma coisa com a senhora? Ou ele falou alguma coisa para os policiais para tentar justificar essa agressão? Sinceramente, eu não me recordo disso. Eu estava muito abalada. Quem estava aqui pode ver e as imagens pode provar. Eu fiquei desesperada. Eu estava com uma roupa que, como estava chovendo, estava transparente. Eu fui exposta, meu corpo foi exposto. Eu fiquei me sentindo muito humilhada. Fiquei olhando de joelho para baixo dos carros. E é isso. Não ouvi o que ele falou para os policiais. A única coisa que eu pedi para os policiais foi, por favor, revista o carro dele, revista. Ele tá com meu celular, mas foi isso. Depois ele foi conduzido para a polícia e eu fui também para prestar o meu depoimento. E na delegacia, a senhora chegou a ter algum outro contato com ele também? Em algum outro momento ele falou alguma coisa? Chegou a pedir desculpa, por exemplo? Ele comentou com terceiros que era para alguém, um amigo dele, policial civil, conversar com um amigo nosso em comum, para eu não representar ele, para eu esquecer isso, perdoar ele. Quem agride quer que esqueça, né? Agora quem apanha nunca esquece. A Gisele bastante emocionada.
Gisele, como é que, com relação a isso tudo, como é que você vê toda essa questão, né? Uma questão que aparentemente seria tranquila de resolver e se tornou tudo isso. Primeiro lugar como mulher, segundo lugar como advogada. Como é que você vê toda essa questão? Eu vou me colocar primeiro como mãe. Eu não queria que o meu filho visse o que aconteceu. Eu acho que isso é o que mais tem mexido comigo. E como mulher advogada, eu sempre estive do lado da advogada que defende mulheres vítimas de violência. E quando eu me vi ali caída, sendo humilhada e exposta àquela violência desnecessária para uma pessoa desequilibrada, eu realmente senti uma dor que eu não consigo nem mensurar para vocês. E se eu conseguisse, talvez essa dor ainda não tenha nem nome. Gisele bastante emocionada. Ao meu lado aqui também, Malta, o advogado da Gisele, doutor Daniel. Doutor, ele foi as investigações vão partir do princípio de lesão corporal, também omissão de cautela com relação ao cachorro, né, que estava sem focinheiro e também sem coleira. O senhor também quer fazer uma representação contra ele, não é isso? Sim, nós iremos, na medida da lei, buscar tudo o que for de direito em relação ao que o Estado rege nas relações, nas obrigações como indivíduo e também nas reparações da nossa cliente, doutora Gisele. Com relação ao fato dele ter sido liberado depois, o senhor disse que, na visão do senhor, não seria o melhor procedimento para aquele momento, não é isso? Como defesa, nós entendemos que a materialidade é suficiente para que, além do flagrante, também fosse decretada a prisão em algum momento, né? Mas o poder é discricionário do delegado, nós respeitamos, contudo, nós entraremos juntamente ao Ministério Público requerendo a prisão imediata dele, porque não há condições de que pessoas ainda utilizem o dispositivo violência, a agressão para a solução de conflitos. Nós temos um normativo jurídico, um quadro, um arcabouço que nos permite a solução de qualquer hipótese que nós tenhamos nas nossas relações diárias. E a agressão ela é inadmissível. Nós buscaremos até o fim para que isso seja corrigido e isso deve ser uma bandeira da sociedade civil organizada. Ao longo do dia nós recebemos os nossos canais de comunicação, nossas redes sociais, denúncias de outras pessoas em relação à conduta de violência, agressão, violência verbal, violência física, desordem por parte do agressor. Nós percebemos então um certo padrão de conduta. Nós, claro que dentro de uma linha de hipótese, nós ficamos pensando aonde teria sido o desfecho se por acaso esse ocorrido tivesse sido em um outro horário, em um outro dia, com uma quantidade menor de pessoas, ou de repente numa praça de convívio comum em que estivessem só ambos, qual teria sido o desfecho? Para registro, está nos autos do flagrante, ele foi apreendido 2 canivetes, 2 armas brancas com ele. E nós queremos entender o porquê que um cidadão dentro de uma cidade, dentro do que nós conhecemos a realidade de Brasil, Brasília, uma cidade segura, tranquila, num bairro de uma classe média, um ambiente seguro, qual o motivo do cidadão andar com 2 armas brancas e ainda mais somado à conduta que nós já percebemos um padrão de conduta violenta e agressiva. Nós agradecemos a vida da Gisele e que as pessoas que estavam aqui, de uma forma do que foi possível, tentaram coibir aquela brutalidade que estava ocorrendo. Agradecemos a PMDF pelo pronto envio da viatura e assumiu então ali a ocorrência, tomando as diligências devidas, mas nós ficamos preocupados por uma questão de detalhe, por uma questão de minuto, o desfecho teria sido outro. Eu acho que para as mulheres a profissão é importante. Muitas coisas são importantes, mas a forma como os nossos filhos nos veem, a admiração que o meu filho tem por mim, perdão, e também na minha vida profissional, as minhas amigas também, como elas me veem como uma mulher forte, uma mulher que não aceita nenhum tipo de agressão, seja mulher, seja homem, seja criança. Mas como advogada, militante, na busca da proteção das mulheres vítimas de qualquer tipo de violência, eu não compactuo. Já ajudei muitas mulheres e naquele momento que aquele cara fez o que fez,
E eu fiquei jogada ali no chão. Eu fiquei muito perplexa e pensando no que estava acontecendo comigo. Eu não estava acreditando que eu estava do outro lado, que eu era a vítima naquele momento. E eu tive um comportamento de vítima. É engraçado, mas eu tive um comportamento de vítima. Engraçado não, né? Se não fosse trágico, né? Mas eu tive um comportamento de vítima porque eu fiquei desesperada. Procurando meu celular. Eu fiquei desesperada, eu não sabia o que fazer, eu fiquei atônita. Só lembrando que, como graças a Deus, apesar de tudo, eu agradeço pelo livramento de, naquele momento, muitas pessoas terem presenciado. E talvez por isso ele tenha se sentido intimidado de não utilizar o armamento que ele tinha escondido dentro da roupa. A polícia fez a revista pessoal nele e ele tinha duas armas brancas. Então eu acho que talvez por isso ele não tenha feito pior. Talvez não. Talvez ele goste de passear armado com facas. Enfim, é isso. Obrigado, Malta. Obrigado, Gisele. Obrigado a você também, Malta. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado. Eu queria reforçar aqui nossa solidariedade a Gisele. Eu não me canso de me chocar com essa imagem. Não me canso de me chocar com o fato de que esse homem simplesmente decide partir para cima de uma mulher dessa maneira no meio da rua, simplesmente porque ela estava fotografando a placa do carro dele. Agora veja bem, ela fez isso porque ele começa a discutir com ela se apresenta como advogada, ele também diz, eu também sou advogado. E aí naquela discussão ela entende, pô, como é que um advogado, meu colega de profissão, está me tratando dessa maneira? E vai com o celular para poder tirar a foto da placa dele, porque quer identificá-lo. É direito dela. Esse rapaz, esse senhor, dá ré no carro primeiro, né, sinalizando uma intenção de atropelá-la, é o que ela narra, e depois parte para cima. Isso é inacreditável. Vamos começar aqui já a trazer algumas respostas, porque durante esta edição nós pedimos uma nota para a OAB do Distrito Federal, já que os envolvidos na situação são advogados, e o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-DF, Antônio Alberto, informou que a agressão ocorrida contra a Gisele é gravíssima, é mesmo, e que eles estão tentando identificar o agressor. Pode pedir para a equipe, que a equipe passa o nome que a gente já tem. Informou que a OAB-DF vai instaurar imediatamente um processo de suspensão preventiva do profissional assim que ele for identificado. O frentista que colocou fogo num cliente em um posto de combustível ainda não se apresentou à polícia. Ele vai responder por tentativa de homicídio qualificado e a vítima se recupera de várias queimaduras pelo corpo. Imagens do circuito de segurança do posto mostram o momento em que o frentista usa a mangueira para lançar combustível no cliente. A vítima se afasta, mas o funcionário vai atrás dela e acende um isqueiro. Em segundos, o fogo toma conta do cliente. Um outro frentista, que foi ouvido pela polícia nesta segunda-feira, usa um extintor de incêndio para socorrer o homem. A única reação que eu tive foi correr para pegar o extintor para apagar o mais rápido possível, né? Para preservar a integridade física da vítima, né? O cliente agredido é o promotor de vendas Caio Murilo, de 34 anos. Ele conta que a confusão começou depois que o frentista quebrou a chave do carro dele durante o abastecimento. Em nenhum momento ofendi a pessoa dele, em nenhum momento xinguei. Apenas cobrei o que ali era por mim de direito, que era a chave do meu carro. Caio se recupera em um hospital aqui de Curitiba. Ele teve várias queimaduras, algumas de 3º grau. O agressor fugiu de carro e foi demitido assim que a empresa responsável pelo posto soube do caso. Por ter escapado do flagrante, agora o frentista pode responder o processo em liberdade. Foi instaurado um inquérito policial para apurar essa tentativa de homicídio qualificado em razão do emprego de fogo que foi usado contra o Caio. Estou com, acho que mais de 90% dos meus braços queimar. E o que eu espero é que a justiça seja feita, né? Quem é que não gosta de um pãozinho francês quentinho logo de manhã?
Ai, se tiver um café então, meu Deus do céu, bom demais, né? Hoje é o dia do pão francês e o repórter Márcio Fontinelli está em uma padaria na Asa Norte para falar sobre essa delícia que chamam de pão francês, mas é um pão que tinha que ser brasileiro. O nome é estrangeiro, mas a receita é nossa, não é isso, Márcio? Malta, é o seguinte, no século XX, os brasileiros que viajavam para a França, eles gostavam muito de um pãozinho que tinha uma casca dourada e o interior branco. Então eles adoravam essa receita e pediram para que os padeiros viessem da França até o Brasil justamente para ensinar essa receita. Mas aqui no Brasil, é claro, a gente adaptou do nosso jeito, né? O Adão está aqui ao meu lado e vai explicar para a gente exatamente como é que é feito o pãozinho francês no Brasil. Adão, qual que é a receita desse pãozinho? A receita é a farinha de trigo e o sal, açúcar, a química, o fermento, óleo. Alguns fazem também com a banha. E é o nosso primeiro alimento que a gente traz para a família brasileira aqui hoje com muito amor e carinho, que é o famoso pão francês. Exatamente, pãozinho que a gente adora comer de manhã, com um cafezinho, como você disse, né, Malta? Eu particularmente prefiro com café com leite, mas é um pãozinho gostoso. Você falou da banha e do óleo, qual que é a diferença? Dá diferença no sabor? Dá sim, a banha ela ajuda a dar maciez, o óleo ele ajuda a dar a crocância no pão francês. E a banha é feita de banha de porco, né? Mas ela é feita, é tradicional, ela é muito boa também. Malta, a gente está aqui na produção, o Cláudio já está mostrando. Aqui é a massa do pãozinho que acabou de ser feita. O Adão coloca aqui nessa forminha aqui, ó, ele vai mostrar pra gente. E dessa forminha vai para aquele fornão, onde é que vai ser assado. Adão, a gente gosta muito de pedir assim, eu quero um pão mais moreninho, um pão mais branquinho. Qual que é a diferença de um pão para o outro? É o tempo que ele fica no forno? É o tempo que fica no forno. A gente deixa passar mais alguns minutos, aí ele fica mais moreninho um pouco. Fica crocante, abre aquela pertana, fica bonito e gostoso. E qual que é a preferência do pessoal? Aí o pessoal procura mais aquele mais moreninho, bem a pertaninha bem abertinha e bom. É muito gostoso. Agora, Adão, você produz o pão. Conta pra gente o seguinte, você gosta de pão com o quê? Eu gosto de pão com a manteiga, né? Mas tem o pão com manteiga, tem o pão com queijo e presunto. Mas é muito gostoso. A variedade é grande, né? A variedade é grande. Eu vou pedir pro Cláudio acompanhar a gente, o Adão também, que ali tem um pão que tá pronto, acabou de sair do forno, Malta. E a gente tem que mostrar, né? Afinal de contas, essa delícia aí. Esse pão ficou quanto tempo no forno? Ele ficou em torno de 9 minutos. 9 minutos ele ficou no forno. Adão, em média, você produz quantos pães aqui por dia? Aqui por dia nós estamos produzindo até na faixa de uns 2.500 pães de sal. Uns 2.500. Então por mês aí dá bem mais de 10, 20 mil pães, né? Sim. Ou seja, todo mundo adora, né? Adora sim. O pessoal procura muito pão. O pão francês é procurado. Agora eu sei que toda receita tem um segredo. Qual que é o segredo do seu pãozinho aqui? O segredo é muito amor, carinho, é aquilo que a gente faz com amor, isso é a receita. Então, o que você recomenda para o pessoal? Se você fosse falar assim, pessoal, experimenta o pãozinho francês com ovo ou com presunto, enfim, o que você recomendaria para o pessoal experimentar em casa? Eu recomendaria primeiramente com manteiga, presunto, queijo, que é muito bom. Malta, eu já vi aqui que o Adão, ele gosta de um pãozinho com manteiga, não tem jeito não. Eu, particularmente, gosto muito de pão com ovo, né? Ou então pão com carne, a receita aí é grande, né? Ainda mais nesse horário de almoço, aí que dá fome. Eu que estou aqui, aquela velha história, né? A gente sempre fala que se a TV tivesse cheiro, eu vou te falar uma coisa, viu? Aqui tá, eu acho que depois a gente vai tomar um cafezinho, né, Adão? Sim, é bom. Com pãozinho francês. Com pãozinho francês. Já na sua preferência com ovo, pode ser também. Então tá bom. Eu vou experimentar então daqui a pouquinho. Vou comer aqui. E, Malta, você está apresentando o jornal, depois que terminar, eu acho que mais tarde, né? Lá para umas 4 horas da tarde, você vai aproveitar um pãozinho francês aí. Qual que é a sua preferência? Conta pra gente. Eu volto com você. Obrigado, Márcio. Nem dá tempo, porque o jornal termina à tarde, né, gente? Aí agora que eu vou almoçar, aí depois do meu almoço agora de 2h30, 3 da tarde, eu só janto. Mas de manhã cedo, pão com ovo é indiscutível. É maravilhoso, eu amo.
Deixa eu falar aqui uma coisa, antes de encerrar o jornal, eu queria hoje mandar um abraço especial para a Ana Carla Alves Silva. Dá pra gente colocar a foto dela aí na televisão? Olha aí, a nossa telespectadora que mandou essa foto assistindo ao É Sábado. E aí marcou ali, ó, @FelipeMaltaTV, tá lá no perfil dela, mas você vai ver aqui embaixo também. Ela mora em Águas Lindas de Goiás. E no seu nome, Ana Carla, eu queria agradecer a audiência de toda a galera do entorno do Distrito Federal que tá com a gente todos os dias, né? E nos prestigia, nos dá confiança, é a razão da gente estar aqui. Muito obrigado, tá? E ali ela colocou até a janta, porque nesse último sábado eu estive com vocês na hora do almoço, corri para São Paulo, e aí apresentei o SBT Brasil 7h45 da noite. Sábado agora essa dobradinha repete, tá? A gente se encontra 12h30 no sábado e depois 7h45 da noite no SBT Brasil. A vocês todos muito obrigado, porque eu acho que não deu pra colocar, né, gente? Vou pedir pro povo tirar foto pra mandar aqui. É @FelipeMaltaTV, não tá aparecendo aqui, mas vocês estão falando. @FelipeMalta, agora sim. Felipe Malta TV, tira, marca. Pode seguir, manda mensagem, mas o mais importante é você tirar uma selfie da sua família assistindo a gente e aparecer aqui na nossa TV, que é o nosso jeito de te agradecer todos os dias pela companhia, tá? Muito obrigado pela audiência hoje. Agora é hora do esporte. A gente se vê amanhã, 15 para meio-dia, ao vivo. Tchau!